eu trabalho isso, né? Sei lá, 12, 14 horas por dia. E aí juntou, no meu caso, que o sintoma foi desmaiar. Foi uma reunião muito dura na empresa. Eu lembro que eu apaguei. Eu apaguei durante. E aconteceu isso 3 vezes nessa manhã. Eu falei, não, tem que ir pro hospital. E o problema do burnout é isso. Tipo, cara, a pessoa se manifesta de uma forma, né? Pra mim, o corpo simplesmente decidiu que ele iria desligar. Imagina, será que alguém vai querer investir em mim se disser que eu passei meses sendo desmaiando, né? Tipo... Nem fudendo, né? A resposta é essa. então. O convidado de hoje é um dos cofundadores da Vindi, que fez um exit de 180 milhões de reais para a local web em 2020. Mas a gente mal vai falar disso. Ele era completamente viciado em trabalhar, mas a paternidade o obrigou a encontrar um equilíbrio. Só que aí veio a pandemia e jogou a merda no ventilador. Ele teve um burnout tão sinistro que ele chegava a desmaiar em reunião. Hoje a gente falou sobre o que a Globo não mostra, sobre o custo emocional de empreender que só quem já trabalhou 14 horas por dia conhece. Senhoras e senhores, o Wagner Nardi da Vindi. Solta a vinheta. Off the grid, let's start up. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Off the Grid, o seu show favorito de tech startups com os seus founders favoritos. Eu sou o Lucas Bittencourt. Eu sou o Edu Belotti e hoje a gente está com o Wagner, founder da Vindi. Wagner, a gente estava conversando antes e você estava dizendo como que você trabalhava 14, 16 horas por dia e do nada teve uma filha e teve que reaprender a trabalhar. Não foi do nada. A minha esposa ficou grávida primeiro, antes de ter uma filha. Então houve 9 meses de planejamento para eu... Mas, enfim, explicando, né, na Vindi, né, porra... Eu sempre curti muito trabalhar, né? Minha carreira de tecnologia e tal, sempre curti muito construir coisas, ver os clientes usando, resolver problema, virar noite com a equipe. Tipo, eu sempre curti muito essa coisa de construir, né? E, canalizei muito disso nos primeiros anos de Vindi, né? De 2014 até lá 2018, 19 mais ou menos, né? E era um prazer, não era tipo uma coisa imposta, tipo, pelos meus sócios, impostos por investidor, nada. Tipo, era porque eu curtia muito fazer e vi o resultado daquilo, né? A graça de startup é essa, né? Você vê o seu trabalho gerando resultado para a empresa, você não tá tão longe, né, do resultado como em empresas maiores. Então, porra, isso era animal. E aí, né, nessa época eu solteiro, tal, morando sozinho, tava vivendo a vida, né? Tipo, ali aproveitando bastante. Comecei a namorar, né? Depois de um pouco tempo, a minha então namorada ficou grávida, sem qualquer planejamento, e daí a gente, né? Entre todas as coisas que passam na cabeça, né, de um futuro pai, uma era a questão do trabalho, né? Como que eu vou ser um pai presente, né? Porque eu queria ser um pai presente, trabalhando, saindo de casa de manhã e chegando de madrugada, ou às vezes virando a noite no trabalho. Como é que eu vou ser presente, né, com essa criança que vai nascer? E foi difícil pra mim, foi bem difícil pensar nisso, lidar com isso. E eu tive que pedir ajuda pra uma psicóloga, né? Eu já fazia terapia na época e tal, mas eu lembro que eu cheguei à conclusão que eu precisava reorganizar a forma que eu encarava trabalho. Esse era o que eu percebi. Não era só, tipo, vamos diminuir um pouquinho. Em vez de chegar 2 da manhã, chegar meia-noite. Não é isso, né? Tipo, paternidade e tal, o troço exige muito mais. Então, tinha uma pessoa lá que a gente conhecia na Vindi, né? Que era psicóloga, tinha sido psicóloga de uma outra empresa que era parceira nossa, né? A Lisa, né? Elisângela. E ela fazia trabalhos de coaching, né? Mas não o coaching no sentido pejorativo, né? O coaching no sentido sério, né? Que é uma psicoterapia com um objetivo definido, um começo, meio e fim, né, em X sessões, né, onde você quer chegar com um objetivo específico. Então, busquei ela para me ajudar exatamente com isso aí, ó. Eu vou ter uma filha, quero ser um pai presente, só que eu trabalho isso, né, sei lá, 12, 14 horas por dia. O que eu posso fazer, né? Então, daí, várias sessões para entender por que era isso, por que isso me motivava tanto. Aí, assim, primeiro, entender o porquê, não era só, tipo, já trabalhar na solução, era entender a causa. Entender a causa, por que eu tinha essa concentração de execução tão grande, assim, né? Ainda na empresa, na época a Vindi já tinha os seus 50, 60 funcionários, né, talvez. Acho que não tinha chegado a 100 ainda. Porque eu tinha essa coisa ainda de botar tanto a mão na massa e depois de entender o porquê, né? Aí, cara, envolve infância, envolve o que você passou, envolve, tipo, milhões de coisas. Até tá bom, entendi o porquê, agora
vamos criar estratégias para, ao longo desses meses de gravidez, você conseguir fazer uma coisa gradual para reduzir, né? E aí foi isso, tipo, fui gradualmente reduzindo até o ponto que minha filha nasceu, eu tirei férias de um mês, né? 30 dias, nunca tinha tirado 30 dias na Vindi, né? Tirei 30 dias, fiquei lá com a minha filha recém-nascida em casa, com a minha esposa e tal. E, puta, foi ótimo, assim, foi um momento de realmente entender o que era, né, a questão da paternidade. E aí voltei, seguindo o ritmo que eu tava antes, já, de reduzir, no tal de... Eu sempre fui, na verdade, eu não chegava cedo e saía tarde, eu chegava tarde e saía muito tarde, né, chegava, tipo, sei lá, 10 da manhã e saía 2, 3 da manhã, sei lá, quando... E adorava, eu morava perto do trabalho, ali na Vila Mariana, eu adorava ir a pé pra casa, porque tava rua de madrugada, né, tipo, tudo vazio, né, eu adorava ir andando pra casa. É muito perigoso, hoje em dia nunca mais faço isso, mas adorava fazer isso e passei a chegar mais cedo, porque minha filha, né, acordava cedo, passei a chegar, sei lá, 7, 8 horas e saí 6 horas, impreterivelmente 6 horas, caiu a caneta mesmo, né. E foi muito duro, porque não era só a questão de reduzir, era a questão de escolher melhor quais os problemas que eu ia resolver, quais os desafios que eu ia atacar, quais as brigas que valiam a pena ter, porque, né, você está numa startup, você tem discussões, questões de estratégia tal, e questões da equipe, e nem tudo é prioritário. Então, eu comecei a ser mais crítico nisso, e isso decepcionou parte da minha equipe, né? Tipo, eu tava acostumado com aquela avalanche, assim, tipo, o cara saía, o cara da minha equipe saía às 6 horas, que eu brigava, olha só, faço o que eu faço, né, tipo, eu brigava se o cara ficasse até mais tarde, aí ele saía às 6 horas, ele chegava no dia seguinte, tipo, tudo que ele tinha de problema tava, não resolvido, mas já tava tudo encaminhado pra seguir, porque eu já tinha feito todo o trabalho de backstage, né, pra ele conseguir executar ali alguma coisa. Então, isso deixou de acontecer, né, comecei a encerrar o dia mais cedo, e foi uma adaptação não só para mim, mas para minha equipe, para os meus sócios também, tal, que estavam acostumados com um tipo de trabalho. Eu mudei muito a forma de trabalhar também, baseada em o que a gente espera com isso, né? Não só de entrega, mas de ser muito crítico com o valor que cada coisa vai entregar para a empresa, né? Então, você acha que se você tivesse essa cabeça antes, seria melhor ou pior para a empresa? Tipo, ao invés de trabalhar 14 horas, trabalhar talvez mais focado e menos horas. É difícil dizer isso, né? Porque é foda, porque é assumir que, tipo, que não tem o seu valor, botar o gás quando precisa. Tem o seu valor, tem fazer isso. E acho que tem os momentos certos da vida para fazer isso. Eu tava no momento bom, porque eu tinha saído eu era diretor de tecnologia do grupo YouRich, né, que depois virou Smart Fit, então tinha um pé de meia guardado, eu não estava em relacionamento, não tinha filhos, então botei todo o esforço na Vindi, tipo, no começo, né, no começo a gente não ganhava nada, não tirava salário, mas era legal, né, então, respondendo a sua pergunta, acho que a inconsequência faz parte do empreendedorismo, né? Tipo, você ser inconsequente, não saber, faz parte, porque se eu soubesse de muitas coisas antes de começar, elas não teriam começado. A própria paternidade, eu não teria, se eu soubesse que loucura que tem sido, tipo, não teria, né? Então, acho que a ignorância faz parte do nosso crescimento pessoal, né? Então... E Wagner, nessa mudança aí de mentalidade, de deixar de chegar, sair por último, chegar, hustle culture, não sei o quê, quais eram as coisas que você tinha certeza que iriam acontecer e não aconteceram? E quais foram as coisas que te surpreenderam desse processo? Em relação ao time, à cultura, esse tipo de coisa. Nesse ponto de ficar na loucura, tal, da corrida. Então, não adianta você falar uma coisa para a equipe e fazer outra, né? Não tem jeito. Eu achava que, a minha equipe eu vou cuidar de bonitinho, vou mandar todo mundo embora no horário certo, vou cobrar, vou ser bem chato nisso, né? Bem chato com ponto, né? A gente tinha ponto eletrônico e tal, né? Porque era uma empresa que tinha vários controles ali de coisa trabalhista. E eu era bem chato, tipo, em não estourar, não fazer menos, né? Mas principalmente com a coisa de estourar. E aí o pessoal ficava, às vezes, tão na neura, né? Que eles me viam lá trabalhando um monte de horas, entendiam que não podiam bater o ponto. E aí eles entendiam que não podiam ficar até tarde, aí eles começavam a bater o ponto e continuar na empresa. Deu, porra, velho, tipo, então
A cultura é aquilo que você faz, né? Não é o que eu acredito que é, mesmo que eu entenda que aquilo é positivo. É que as pessoas me viam lá empolgadão, trabalhando, não sei o que, elas continuavam também, né? Então, isso tem esse efeito colateral, né? Não me orgulho tipo, disso, mas é algo que aconteceu, tipo... Meio que pensando assim, não, se tiver que alguém trabalhar muito, vai ter que ser eu, né? Mas não... As pessoas estão lá, estão vendo você fazendo, e mesmo que fosse remoto também, né? A Vindi já é presencial, mas mesmo que fosse remoto, você mandando um e-mail de madrugada, você entregando coisa, as pessoas vão ver que você tá numa contribuição desproporcional e vão se sentir pressionadas a fazer o mesmo, né? E isso é uma coisa que acho que não... que aconteceu sem eu querer mesmo. Tá? Quando você desacelerou, você teve medo do time também desacelerar junto? Sim. Tive bastante receio disso acontecer, mas eu acho que nessa desaceleração eu comecei a ser muito mais crítico. E aí eu inventei outro problema para a equipe, tipo, que era de ser muito crítico. Então o pessoal começou a também ser muito crítico com priorização, com o que vai gerar de valor, não só sair executando. Então acho que foi No final das contas, acho que não teve grandes mudanças em termos de horas trabalhadas, mas acho que a equipe ficou mais madura no final. Acho que eu fiquei mais maduro, junto a equipe foi ficando mais madura. E a empresa foi ficando mais madura como um todo, né? A gente foi contratando pessoas que foram agregando visões mais críticas para a empresa. Então, acho que equilibrou. Você acha que dá para uma startup early stage, que ainda só tem os sócios ali, 2, 3 sócios tocando, dá para ter uma visão mais de, trabalhar menos horas, trabalhar talvez mais focado, ou realmente tem que ser essa hustle culture de trabalhar 12 horas, senão, no começo não dá, não cresce? O problema quando a gente está no começo, né, a gente tem infinitas incertezas. A gente não sabe o que vai dar resultado, né, porque se a gente soubesse, focava naquilo e fazia. Então, é um mar de incerteza, a gente atira para todo lado e vai perseguindo qualquer pista de alguma coisa que tenha. Então é nocivo. Eu acho que seria muito... como é que eu posso dizer? Tipo, não sei se nocivo da minha parte, mas, como é que chama quando a pessoa fala uma coisa e ela é, tipo... Esqueci a palavra aqui. Hipócrita, isso mesmo. Porque hoje eu estou fazendo isso na minha empresa, né? Tenho uma nova empresa, que é uma empresa também de tecnologia, focada ali em fintechs e tal, e eu tô num ritmo totalmente diferente. Mas, estaria sendo hipócrita em falar que dá pra empreender tranquilamente, porque eu tenho, a conta cheia na pessoa física, né? Então, não... Assim, eu gostaria de dizer que sim, é possível, mas é muito difícil, ainda mais quando você está começando uma empresa, você não tem tanta experiência para saber. Então você bota força bruta. Então não julgo quem... É um caminho, e é um caminho válido, é o caminho que me trouxe até aqui. Né? Agora eu já tenho mais experiência, já tenho mais noção, já tenho mais dinheiro na conta, então eu consigo tomar decisões que são mais saudáveis para mim. Você está construindo a sua primeira startup agora? Bem-vindo ao clube da solidão empreendedora. Você provavelmente está sentindo aquela sensação de caralho, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é normal? Pra quem que eu posso perguntar isso sem parecer que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo? O lance é o seguinte, os second time founders não passam mais por isso. Eles já têm network, já sabem framework, já sabem o que funciona e o que não, como estruturar um cap table, quais erros evitar e pra quem ligar quando precisam levantar uma rodada. Agora, os first time founders descobrem tudo sozinho, no susto e às vezes tarde demais. Por isso, a gente decidiu fazer algo diferente aqui no Off the Grid. A gente vai juntar 50 first time founders, galera no mesmo estágio, com os mesmos desafios, e criar o que os second time founders já têm. Acesso. Vão ser office hours semanais comigo e com o Edu, palestras com quem já levantou rodada, fez exit, ferrou tudo e acabou aprendendo. A gente vai trazer uns crash courses sobre assuntos como fundraising, AI e operações. E você vai ter um hot seat onde você vai poder trazer o seu problema real e a galera vai te ajudar a resolver. Basicamente, você não vai mais construir sozinho. E funciona assim. Você entra na waitlist, preenche uma application e a gente vai chamando por ordem de posição na lista. Isso significa que se você se inscrever antes, você tem mais chance de entrar. E se você mandar para amigos se inscreverem também, você aumenta a sua posição na fila. Na verdade, diminui a posição na fila, né? Diminui a posição na fila. Isso aqui não é pra todo mundo. A gente tá buscando first time founders que já estejam full time com o MVP rodando e tá sentindo essa solidão, essa pressão aí e precisa de network. Se você já é um second time founder, já captou Series A ou tá part-time na sua startup, não tem MVP, ainda tá no campo das ideias, isso aqui não é pra você e tá tudo bem. Vai chegar a sua hora. A ideia é de montar uma turma que faça sentido com todo mundo, com os desafios alinhados no mesmo estágio. Se isso faz sentido pra você, entra na waitlist agora. Agora. O link tá aqui. São só 50 vagas, ordem de chegada mais application. E a gente se vê daqui a pouco. Never build alone. Fui.
Mas, pô, quanto mais a pessoa estudar, né, a respeito de práticas em termos de empresa, de cultura que são mais saudáveis para o negócio, eu acredito que ela leva mais longe e de forma mais tranquila, mais calma. Mas não dá para dizer que, tipo, criar uma empresa, ser empreendedor, que é uma startup, dá para ser 100%, não, tô na boa aqui. Não tem, acho que como isso. Vão ter momentos que vai ter que pisar no acelerador, sim. Vai ter que colocar, eventualmente, relações em segundo plano, saúde. Saúde é o pior, né? Colocar em segundo plano, que foi o que aconteceu comigo, mas vai ter que colocar outras coisas em segundo plano na sua vida, e isso vai custar um preço, né? Só não ache que dá para você ficar nisso o tempo todo. Não, tem períodos, né? Tem períodos da família, tem períodos tal. Por exemplo, hoje em dia, meus pais já me exigem mais atenção, né? Em termos de cuidados tal. Na época, não, né? Então, momento. Acho que aproveita enquanto é novo para fazer isso, porque acho que aproveitar isso enquanto você não tem tantas responsabilidades assim extra, né, do seu círculo, vai dar uma acelerada na carreira boa, né? Mas depois as condições da vida vão te forçar a ser mais criterioso. Cara, isso que você falou é muito bom, né? Que você às vezes vai pedir conselho pra alguém que teve algum sucesso, enfim, tá num lugar que você gostaria de estar, e a pessoa fala, pô, faz de um jeito totalmente diferente do que eu fiz. Aí você fala, porra. Tipo, não, eu lembro que eu fui num evento lá no Day One da Endeavor, um dos eventos, né, que eles fazem, e tinha uma sala que era sobre saúde psicológica, né, do empreendedorismo e tal. E aí tinha um painel de fundadores, né, de 3, 4 fundadores, todos com puta exit, todos, né? Falando, não, porque agora eu uma vez por mês eu vou pro alto da montanha, eu medito na minha casa de campo. Aí eu fiquei, na época, né, eu tava na mídia, eu fiquei puto, né? Porque, porra, eu falei, eu perguntei, você não acha fácil você falar isso a partir da posição que você tá, né? Ah, não, mas se eu fosse naquela época eu faria diferente. Aí você não sabe onde você tá, tá ligado? E daria errado, Então, né? assim, então assim, não... Assim, acho que escutar experiências de pessoas que estão nas trincheiras agora, isso é válido. Depois que a pessoa já passou, ela fica com uma outra cabeça e ela vai falar coisas que ela não viveu, ou ela vai amplificar talvez coisas que foram boas, mas que no contexto geral não era um pingo d'água. Por exemplo, eu ia na academia, tal, não sei o quê, né? Mas estava lá, não viu o filho. Eu ia na academia, mas não viu o filho, né? Não sabia nem o nome da professora do filho, né? Por exemplo. Então, o sucesso financeiro, acho que não tem relação direta com a questão do sucesso em termos da vida pessoal, né? De quanto que você consegue trazer. Muitas pessoas aí arregaçaram a vida pessoal em troca de sucesso, e outras às vezes diferente também, conseguiram junto ou não conseguiram, né? Então, tem inúmeras histórias aí, tem que entender qual que você quer ouvir todas, né? E interpretar, absorver o que você acha que é válido de cada uma delas, né? Mas sempre entender o contexto de onde vem. Porra, o cara tá falando, sei lá, meditar na montanha, mas ele tem 100 milhões na conta lá, e hoje como é que chama? O advisor lá de meia dúzia de startups. Legal, cara, tipo, você tá sempre postando e tal, mas não é a mesma realidade que os seus investidos passam, né? E, cara, você falou sobre começar a vir já nessa pegada de, pô, trabalhar 12, 14 horas por dia, sair super tarde. Eu queria saber se você tinha isso antes na sua carreira, como diretor, você já tinha essa pegada de, cara, vou trabalhar mais que todo mundo, vou estar muitas horas? Ou quando você começou a empreender, você falou, pô, agora isso aqui é minha vida, é meu, vou botar o máximo de horas possível, isso vai ser rápido, vou ver aqui os feedback loops acontecendo, e isso deixava mais pilhado? Então, eu tive um grande prazer de ter trabalhado lá no grupo da Smart Fit antes da Vind, né? E lá, quando eu entrei, era uma pequena empresa. Tinha 10 unidades, tinha... no escritório, devia ter umas 40, 50 pessoas, né? Fora as unidades, né? As academias que daí eram professores de ginástica. Mas era uma pequena empresa, então eu tive a oportunidade de fazer muito disso, né? Só que, da mesma forma que aconteceu na Vind, lá no grupo, né, no Smart Fit, minha equipe foi crescendo. Ao longo do tempo, eu fui tirando a mão na massa, fui colocando pessoas mais competentes para fazer gestão, mas sempre tive esse perfil assim de pegar um projeto. Tipo, eu lembro que acho que no último ano que eu tava lá, tipo, já tinha uma equipe ali de por volta de 100 pessoas, né, somando infraestrutura, somando tudo desenvolvimento.
e apareceu sei lá, um projeto da área de orçamento, uma área nova na empresa, que eles queriam fazer um sistema de orçamento, eu peguei pra mim pra fazer, porque eu achava muito legal fazer. Eu nem transferi pra equipe, porque eu gostava, eu peguei e fiz junto lá com o pessoal do financeiro, ficou super legal. Então, eu percebi que me motiva muito essa coisa de estar junto do cliente, de estar junto dos usuários, ver a coisa acontecendo. E mesmo que eu tenha a estrutura toda montadinha, perfeita, como era lá no Grupo Smart Fit, quando eu saí tava, super legal, assim, eu tava muito orgulhoso. Eu ainda arrumo sarna pra me coçar, ainda arrumo coisa pra querer fazer, né? E aí, aí chega na Vind, né, onde tá, tipo, né, não tinha nada, né, tipo, zero, né? Zero não, mas tinha alguma coisa construída já, né, porque eu entrei muito cedo, né, mas aí dar dá, tipo, sei lá, o espeto na mão do demônio, assim. Você fica louco, tipo, caralho, vou fazer tudo. Vou cutucar tudo. Vou cutucar tudo, vou mexer em tudo, tipo... Porque aí é o cenário perfeito pra pessoas como eu saírem, tipo... Serem, tipo, soterradas. Não, serem soterradas, não. Querer abraçar o mundo, né? E é muito legal. Porra, tipo, adoro. Adoro e eu tô, de certa forma, fazendo isso hoje de novo, né? Então... Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa, esqueci. A pergunta era se você já tinha isso em você, de ser um Já tive. E foi aí, tanto na Smart Fit quanto na Vind, que eu percebi que eu gosto muito de estar nessas fases iniciais da empresa. Não sou o cara que vai largar com 10 pessoas, eu já acho muito, não. Pô, levei pra 100 na Smart Fit, levei pra 100 na Vind. Mas acho que a partir daí é outro jogo que talvez... Hoje em dia eu acho que não, talvez no futuro eu faça, né? Mas é um jogo que não me anima tanto, né? Quando você tem vários layers, né? Tipo, você tá longe da execução, longe das decisões técnicas, de certa forma, não vou dizer longe da cultura, porque isso é uma parte legal, né? Quando você tem equipes grandes, você tem pessoas boas ali de RH, pessoas boas aí, né, de gerente, isso é bacana pra caramba, mas eu sempre sinto falta da coisa tangível de executar e ver as coisas acontecendo, ver o cliente reclamando, ver o cliente feliz, isso é uma coisa que me energiza muito. Cara, acabei de pensar um negócio te ouvindo falar, mas é que eu tenho um perfil parecido com o seu, assim, de gostar de criar coisa pra caramba. E quando você gosta de criar coisas e você entra numa startup que tá no começo, meio que cria um ciclo de feedback positivo de, tipo assim, tem muita coisa pra fazer e muita incerteza, então você abraça tudo e aí você trabalha 14 horas. E se não tiver um break point aí, no fim vai sempre ter um break point, né? Pode ser, tipo assim, a empresa começa a dar certo e aí você começa a trazer gente e aí Sim. já não tem mais tanta incerteza, você não precisa mais ficar atirando pra todos os lados. E pode ter um break point de, sei lá, cara, um burnout. Tipo, depois de rodar 2 anos trabalhando 14 horas por dia, tipo, fudeu. O corpo pediu benção. É melhor que seja com a empresa crescendo, né? Que foi, inclusive, com os 2 casos aí da Vind e Smart Fit. Mas eu penso nisso porque eu vejo muito founder que tá, sei lá, 2 anos no hustle e, porra, não encontrou Product Market Fit, não tá crescendo e continua naquele negócio e tal. Enfim, não sei por que eu tô falando disso. Não, é super desgastante quando você tem a questão financeira também, né? Porque a maioria dos empreendedores vai empreender, né? Tipo, tem uma tese e tal, consegue investimento, não sei o quê, e ele fala, ou antes mesmo do investimento, né? Ele fala assim, olha aqui pro meu runway pessoal, né? Eu tenho 8 meses pra viver, que as minhas despesas e tal. Pior ainda se você tiver família, tiver filhos, né? Tenho tantos meses. E aí você fica, tipo, não acho PMF e tal. E começa a ficar tenso, né? Caramba, tipo, será que eu vou morrer com isso? Morrer, digo, no sentido da empresa, né? Será que eu vou morrer na praia? Eu tô trabalhando tanto. Então gera uma carga cognitiva muito grande. Não a sorte, mas a situação da Vind, por exemplo, muito rápido. Ela conseguiu já entender que tinha um espaço no mercado e que o pessoal estava interessado, então não deu nem tempo, assim, de me preocupar com isso. Tipo, então era um ciclo, um feedback positivo de vamos fazer mais, tá dando certo e tal, né? E na Smart Fit também, tipo, então eu nunca tive que lidar com essa frustração de não chegar até o fit. Na verdade eu nunca tive que lidar até a empresa atual, né? Porque eu tô fazendo algo diferente e essa empresa já é outra coisa, é outro produto, é outro público. E aí eu tenho lidado, mas não com a questão de será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem? Não é isso, mas
em questão de satisfação pessoal, de realização profissional, de falar, não, eu quero fazer essa empresa nos meus moldes aqui e eu me cobro por isso. Mas a cobrança é infinitamente menor do que se eu tivesse que fazer muito dinheiro a partir dela, muito rápido, e entregar resultado para alguém, para investidor e tudo mais, né? Então, são contextos diferentes, né? Mas aí, agora, porra, eu tenho a pergunta pra você. Que é a seguinte. Porra, eu tô numa situação de vida parecida, assim. Pô, eu tive meu exit lá, tô fazendo uma outra startup, mas eu sinto, eu não sei se você sente isso, eu sinto que eu não tenho o mesmo drive que eu tinha antes. E, tipo assim, cara, esse negócio tem que dar certo, se der errado, fudeu e tal, porra, minha vida depende disso. Hoje em dia, pô, eu tô fazendo nos meus moldes também. Muitos amigos chegam, pô, mas você deveria estar acelerando, por que você não tá fazendo mais, por que você não captou dinheiro? Tipo, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Se não for, pô, não faço questão de crescer o mais rápido possível, ser o maior do Brasil. Eu quero ser um negócio legal aqui. Só que eu também tenho medo de, tipo, porra, cara, será que aquele empreendedor, porra, faca na caveira, morreu e aí entrou esse empreendedor mais Nutella? Como é que você vê isso? Mas sabe, molenga? Que tipo, porra, sei lá, deu 10 horas da noite, vou dormir, vou parar aqui. Cara, como assim? Não, deixa isso pra amanhã, deixa pra semana que vem. Porra, vamos marcar uma reunião pra resolver isso aqui? Bora, semana que vem. Não. Antigamente, né? Pô, vamos fazer agora? Ah, não consigo agora. Dá pra fazer amanhã? Hoje em dia, não, semana que vem. Às vezes eu fico com esse negócio, porra, serra que eu virei Nutella? Pô, como é que você sente isso, cara? Minha agenda tá difícil. Cara, eu lidei com isso, lido até hoje, e não sei se eu tenho uma resposta. Porra, o que aconteceu, né? Eu saí da Vindia, fiquei ali 1 ano, né? Tipo, pensando em hipóteses, descansando também, né? Porque aquilo me cobrou muito da saúde. E decidi, né, que eu queria olhar para uma nova tese em termos de risco, de pagamento, monitoramento, mas que eu gostaria de fazer do meu jeito, né? Tipo, não ter investidores a princípio. Tentei buscar sócios, não consegui, então falei, foda-se, eu vou tocar mesmo sozinho, né? Porque já é uma coisa que destoa, né? Tipo, solo founder, né? Conseguir investimento, pior ainda, né? Então, falei, já que não vou ser founder sozinho, não vou ter investimento também. E comecei a tocar desse jeitinho mesmo, tipo, vou fazer teste e tal, vendo com possíveis clientes, fazendo pilotos. E escutei muito, assim, né, de colegas, amigos, tipo, sabiam, me apoiaram muito nessa decisão, mas colegas, sabe, assim, de pessoas que você conhecia, mas agora você vai assim, né, vai mais devagar, agora, se você quisesse, você levantava a grana que você quisesse, né, lá em 2021, 2022, né, levantar essa grana e tal. É o lifestyle business, né, falei, sei lá, você quer chamar disso? Então tá bom, é um lifestyle business. Então, se rolou pra mim muito essa coisa de duvidar de mim. Será que eu tô mais molenga agora? Então, cara, não sei. Eu entendo que eu tô muito mais eficiente recentemente, muito mais eficaz nas coisas que eu faço. Colocar essas restrições pra mim de horário, né? Continuo com a restrição de horário, 18 horas cai a caneta aqui também. Não tem jeito. A não ser que tenha, tipo, algum problema em produção, algo grave, mas, tipo, evito isso ao máximo. E com essas restrições, eu tô feliz, minha família tá feliz, minha esposa tá feliz, tipo, minha equipe tá feliz também, a pequena equipe tá feliz também. Então, eu cheguei à conclusão que muitas das preocupações era a respeito da forma que o mercado de startups de empreendedorismo me veria, sabe? E assim, mas como assim o mercado te vê, né? Cara, sei lá, é 1 ou 2 comentários de alguém aqui, outro ali e tal. Isso vai entrando na cabeça falando, caramba, né? Tipo, talvez eu não esteja na mesma coisa. E aí vão acontecendo outras coisas também a respeito de... né, é engraçado, né? Quando você é empreendedor numa empresa ali acelerada, todo mundo estende o tapete vermelho, né? Escritórios de advocacia lá, o que você precisa... Quando vendeu, né? O que você precisar, né? A gente tá aqui pra te ajudar, tal, no seu novo empreendimento, né? Aí deu 1 ano depois, eu fui cobrar, né? Eu entendi de forma literal, né? Eu acredito. O que você precisar, você me ajuda, né? Eu fui lá e fui falar, eu tô uma empresa nova, tal. Você consegue fazer para mim o contrato de venda, né? De prestação de serviço da empresa, né? De licenciamento de software? Sim, pô, legal, tal. Né? E você já levantou quanto? Eu, nada. Tipo, levantei. Nada? Mas você vai levantar, né? Não vou. Tá, tipo, tá bom, né? Assim, puta...
fizeram de muito contragosto, assim, o que eu tinha pedido, tipo... E de fato, tipo, eu tinha colocado à disposição, fui lá e cobrei. Então eu entendi que a sua valorização, né, não é como empreendedor, é como investido, né? Como empresa investida. Como produto, né? Como lead, Como produto, é como lead, né? E naquele momento, isso, quando eu fiz, é óbvio, né? Isso, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? O escritório de advocacia tem que ganhar dinheiro, a contabilidade, todo mundo tem que fazer grana. Mas, sei lá, na minha cabeça eu caí no papo que, tipo, empreendedores vão mudar o Brasil, e alto impacto, e não sei o quê, né? Não, existe, tipo... talvez recortes específicos aí, onde esse discurso se mistura com o que de fato é uma coisa de visão pro país, né, visão de longo prazo e tal. Então, sei lá, ter entendido isso me deu um choque inicial, mas depois me fez ter mais certeza do que eu queria fazer, tipo, que de fato, né, não faz sentido nenhum, tipo, o escritório de advocacia querer me dar serviço de graça, né? Sendo que eu não tenho perspectiva nenhuma de levantar grana, né? Então, é isso. Cara... Tipo, fui visto como molenga, sim, tenho sido visto, talvez, como isso, talvez em círculos lá que eu tenha participado, mas, cara, tô super feliz, assim, profissionalmente. Nossa, talvez o meu melhor momento de vida, não só profissional, quanto pessoal também, né? Porque todas as coisas, acho que todos os pratinhos estão girando na mesma velocidade agora, no momento. É foda isso. Queria fazer 2 comentários aí antes de puxar nosso primeiro quadro. O primeiro comentário é sobre esse lance que você comentou, né? Quando você percebe que muitas das coisas que você se cobra ou toma como verdade, na verdade são manifestações do ego ali, na verdade são projeções de como as pessoas te enxergam, né? Do tipo, porra, o que os outros vão achar de mim? Porra, sei lá, tô acelerando a parada tão rápido, podia estar captando. Tipo, na real, você tá preocupado com o que os outros estão achando que você tá nessa situação, sim, não o que você tá sentindo, sabe, cara? E é muito sofrido assumir isso, porque eu sempre na minha cabeça, não ligo pra opinião de ninguém, então, não sei o quê. E aí eu começo a levar as minhas decisões, decidir elas a partir do que se espera de mim, sabe? Ou do que vai ficar bonito, né? Qual a próxima coisa que o Wagner vai fazer, né? E, porra, aí quando você percebe, tipo, gera uma... meio que a casa cai, né? Você começa a ressignificar tudo aquilo todas as relações que você teve, né? Tem gente que eu conheço até hoje no mercado de tecnologia que, tipo, sei lá, um fornecedor chamou ele pra ir pra Las Vegas lá, ele se sente o pica das galáxias, cara. Ele não chamou você. Ele chamou seu cargo pra ir lá. Tipo, ele tá cagando pra você, tá cagando pra você. Tudo bem que ele te pagou uma bebida, não, ele tá cagando pra você. Ele comprou o tempo de você, do seu cargo, né? Coincidentemente você tá nesse cargo, mas ele te convidou o cargo pra ir pra lá, não convidou você, né? E as pessoas não separam essas coisas, né? Tem que entender que rola isso em startup também, né? E rola muito. Em startup, às vezes o pessoal tem aquela coisa de ser mais visceral, mas ainda assim são relações, né, pô, o objetivo é grana, e tá certo, né, também, né? Só não se deixa levar por acreditar nisso, né? O outro comentário que eu ia fazer é sobre o lance do lifestyle business, que a galera dá uma desmerecida, tipo, é só um lifestyle business, então. E, porra, o DHH da 37 Signals, sei que tem opiniões controversas sobre, mas ele fala uma parada muito foda, que é, cara, tipo, sim, é um lifestyle business, e isso banca o meu lifestyle, e o meu lifestyle inclui ter uma coleção de McLaren e correr em Le Mans, tá ligado? Exato. Foda-se, tá ligado? Não, mas é que assim, ele tá num patamar totalmente diferente, né? Tipo, o que ele falar dentro da perspectiva dele vai estar certo, né? Mas sim, tipo, você quer chamar disso, quer desmerecer? Deixa feliz, cara, tá ligado? Nunca nenhum cliente meu perguntou quanto que eu levantei, quanto que não sei o quê. Nenhum. Eles querem saber do serviço bem feito. Eles estão cagando com a forma que eu lido com a empresa, se eu trabalho de casa ou não, se eu tô, tipo, enfim, o cara quer saber um preço competitivo, um serviço adequado, um suporte legal, tipo, é isso que eles querem saber. Então, quando eu comecei a me tocar mais disso, tipo, cara, você quer chamar de lifestyle, sei lá, o problema é seu, tipo, não me ofende, tipo, já me ofendeu já, mas hoje eu tô em paz com isso, tipo, o que importa pra mim é o que o cliente fala e beleza. O dia que o cliente falar, não, eu acho, Wagner, que você deveria, sei lá, ir trabalhar mais, não sei, tipo, não sei, aí talvez eu me preocupe.
Aí demite o cliente, vende É uma, pros outros, opção foda-se. também, é uma opção. Mas nunca aconteceu, pô. Eu atendo cliente grande, tipo, nunca aconteceu isso. Então, acho que é mais uma coisa que tá na cabeça ali do empreendedorismo em geral, né? O empreendedorismo como instituição, né? Boa. Ô Lucas, Bora de antes de você quadro. puxar o quadro, deixa eu só falar uma coisa. Porque esse tema me lembra de um capítulo do meu livro favorito, que é o... Porra, quem assiste o podcast há mais tempo sabe que é a lógica do cisne negro, do Taleb. E tem uma parte que o capítulo começa, não corra para pegar trens. E ele explica como a vida dele mudou quando um dia ele tava com um amigo, ele ia correr para pegar o metrô e tal, e o amigo parou, ele tipo, ei, não, relaxa. Tipo assim, não se deve correr para pegar trens, sabe qual é? Porque, e o que ele quer dizer com isso é basicamente você viver nos seus termos e não nos termos que a sociedade te impõe. Tipo assim, cara, se você esperar o próximo chegar, o que vai mudar na sua vida? Tirando, obviamente, no caso, se você tiver, pô, tem que chegar numa reunião e tem que ter aquele horário. E mesmo assim, pô, às vezes chegar atrasado, foda-se. Mas, tipo, ele começa a trazer essa ideia de para de viver o mundo segundo as regras da sociedade e começa a viver o mundo de acordo com as suas regras. Porque é muito mais fácil ganhar um jogo que você cria as regras do que um jogo que as regras são impostas a você. E aí, porra, o texto é do caralho e pelo que eu tô ouvindo do Wagner, ele fez exatamente isso. Ele, tipo, ficou grande demais para a narrativa ali, o jogo da startup. Cara, ele agora faz o jogo dele, é uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila. Inclusive, Wagner, eu não sei o quanto disso é você sozinho e o quanto a Elisângela te ajudou, mas, porra, eu acho que a Elisângela merece uma salva de palmas, porque o que eu tô ouvindo aqui de você é um cara, porra, extremamente consciente da porra toda, cara, do caralho. Assim, a Lisa ajudou. Olha só, tem... Essa eu não esperava. Eu não esperava isso. Eu fui pego desprevenido agora com os efeitos. Eu também. Quem colocou isso? Foi o Lucas. Nosso Meu produtor. Deus. Boa. O produtor online, né? Tipo, pô. Caramba, mas a Lisa, porra, ajudou muito, assim. Super recomendo já indiquei pra minha esposa, pra amigos meus, tal. Tipo, ela tem um trabalho muito bom de psicoterapia específica pra questão de trabalho, tal, né? Ela é muito boa, assim. Posso passar o contato dela depois, aí não sei se ela vai reclamar, né? Mas ela é muito boa. Ela trabalhou na plataforma Tech, ela foi RH da plataforma Tech, né? Não sei se você... então, ela tem ali um background muito legal, né? E atende também terapia convencional, né? Mas, assim, acho que também não só ela, né? Não tirando mérito, mas, pô, eu sempre fui uma pessoa altamente terapizada, é assim que chama, né? Sempre fiz muita terapia, sempre... Conversei muito, tipo, com minha esposa e tal, então acho que... Por isso que eu disse que talvez é o melhor momento, né? Porque eu tenho consciência o porquê das minhas decisões, né? Tanto profissionais quanto pessoais. E até então tô feliz com isso, né? Boa. Bora de quadro, então, de mais efeitos sonoros. Aqui a gente tem... Nossa! Produção de altíssimo nível aqui, não é... Famoso não é pouca Não, merda, não é. não. É muita merda. Ó, primeiro quadro que nós temos no episódio de hoje é o nosso queridíssimo, mundialmente famoso, aclamado pela crítica, comentando frases startupeiras. E a dinâmica é a seguinte: a gente vai trazer uma frase dita por alguém consagrado do ecossistema startupeiro global. E a gente vai querer ouvir sua opinião sobre a frase. Pode concordar, pode discordar, pode... Enfim. Vai aparecer o nome da pessoa? Vai aparecer o nome ou não? Depois. Vai aparecer a depois? frase, Tá. pra você não Vou ficar saber, enviesado. vou saber com quem que eu vou queimar os pontos aqui. Então, não dá pra saber. Vou saber, tá. Vamos lá. A primeira frase é muito difícil ser um founder. De verdade. Muitas vezes você tá muito sozinho. Sim, concordo. Eu concordo com isso. Porque é muito solitário. Mesmo quando você está numa empresa ali de dezenas, centenas de pessoas, a responsabilidade recai sobre você, né? Então, dependendo da forma que você encara, né? Eu sou uma pessoa mais introspectiva. Sim, é muito solitário. Assim, em termos de se é difícil ser founder ou não, mas não sei, tipo... Mas com certeza tem esse aspecto da solidão. É uma coisa real mesmo.
E tem que ser. A pessoa tem que levar isso em consideração na hora de decidir empreender, tá? Como é que você lidava com essa solidão aí nas suas experiências? Assim, ter sócios ajuda muito, né? Pra caramba. Ter bons sócios, isso acho que foi um dos pontos ali da Vind que mais contribuiu para o sucesso. Mas também cada sócio é a sua própria ilha, né? Cada pessoa é uma ilha. Então, cada um tem suas próprias questões, a sua própria equipe para cuidar também, né? Cara, assumir. Acho que é primeiro entender o que é a solidão, né? De estar numa posição de liderança de uma empresa, absorver isso e a partir daí tomar suas ações, né? Tipo, não se enganar e falar, não, as decisões são compartilhadas, aqui é tudo horizontal e não, cara, a responsabilidade é sua, você que vai mandar embora a pessoa lá, ela que vai ter que lidar com o desemprego e ficar sem dinheiro para pagar alguma coisa importante para ela, então é sobre você que requer as decisões e você tá sozinho nessa, né? E é isso, não tem muito tipo, como lidar a não ser absorver e encarar, né? Boa. Quem falou essa aqui foi Brian Chesky, ó. Não precisa se preocupar em queimar ponte com ele, tá tudo bem. Ah, boa. Edu, quer comentar disso aí? Sem comentários. Sem comentários. Ó, Founders não tem burnout. Founders não tem burnout porque são fracos. Eles têm burnout porque carregam coisas demais, sozinhos, por tempo demais. Mas quem falou que founder tem burnout porque é fraco? A pessoa que ele tá a frase que ele tá se referindo, né? Provavelmente que alguém falou, que é o grande filho da puta aí da história, né? Não, eu concordo 100%. Tem burnout porque carrega coisa demais sozinho por tempo demais. Total. Tipo, é algo que, se você não toma cuidado, começa a afetar a sua saúde, você vai morrer. Morre, né? Tipo, não, e as pessoas morrem. Não só morrem por questões de saúde, de ter alguma doença e tal, mas às vezes elas decidem, né, encerrar a própria vida, né? É uma coisa que não se fala muito em empreendedorismo, né? Mas infelizmente é comum, né, acontecer. Existe uma probabilidade maior, né, de suicídio dentre founders do que o resto da população, né? Isso, putz, é claro. É bizarro isso. Eu acho que isso tem muito a ver com o ponto que você estava falando antes, sobre como que quando você fica muito imerso no trabalho, nesse ambiente de trabalho, você atrela muito a sua identidade ao trabalho, né? E às vezes, porra, tá numa startup, early stage, sei lá, só você e teu sócio. Tu tem um treco aí, tem um piripaque, tem um burnout, tu não consegue fazer as coisas. Cara, a empresa vai mal. E aí você associa a empresa ir mal a você ir mal, né? Então, tipo, porra, a empresa não tá indo bem porque eu sou fraco, porque eu sou incapaz, porque eu sou isso aqui. E isso acaba, porra, acho que consumindo as pessoas por dentro de uma maneira que causa esse tipo de estrago, assim, irreparável, talvez, né? Então, é muito importante estar vigilante com isso e consciente, né? Que eu acho que o primeiro passo é esse, você tá consciente em relação a essas coisas. Que você tá sujeito a essas coisas, né? E ainda, às vezes, acontece algum evento, tipo, sei lá, você teve uma invasão nos sistemas da sua empresa, você tá na mídia por uma coisa negativa, né? Putz, isso é muito pesado. Assim, o fato de ser founder já é pesado e ainda você pode estar sujeito a eventos piores ainda, assim, onde você vai estar sozinho, né? Porque todo investidor tem um botão vermelho, né? Que ele aperta e você é obrigado a comprar a parte dele por R$1, né? Tipo, então, é você que segura a bucha, né? Se estourar, né? Exato. Aquela coisa, né? O investidor tem um portfólio com uma porrada. Tu só tem a tua vida que está. Exatamente, Ó, quem lançou essa braba aqui foi nosso mano Omair Tariq, que nem é muito famoso assim, mas ele fundou a Carco.com, que é unicórnio, e eu achei a frase boa pra trazer. Então pode queimar as pontes com o Omair também. Não, até agora eu concordei com os dois até agora. Eu ia fazer tranquilo. um placar de pontes queimadas. 0. Próxima frase existe uma enorme pressão como founder para nunca demonstrar fraqueza e para ser sempre o cheerleader ali, o animador em todas as situações internas e externas. Sim, existe essa pressão, né? Porque demonstrar vulnerabilidade é uma coisa poderosa para você criar laços, né, entre as pessoas, né? Os laços só se criam a partir de demonstração de vulnerabilidade. Mas se você se mostrar
desregulado, descompensado e sem perspectiva do futuro, você acha que sua equipe vai fazer o quê, né? Ela vai abrir um LinkedIn lá e vai procurar outro lugar que dê mais segurança para ela. Então, não vou dizer que existe uma enorme pressão, mas acho que a pressão de qualquer negócio, né? O ânimo, né? Não vou dizer a personalidade, mas a forma com que os fundadores se portam na empresa, isso reverbera para a equipe, né? Interna, externa também e tal. Então, acho que a demonstração de fraqueza interna, sim, pode ser, mas pô, você sabendo, né, o que é dosar, né? Entender qual que é o impacto que aquilo vai ter para a equipe. Então, eu diria que isso faz parte do jogo, tá? Não acho que é uma coisa necessariamente ruim, porque não é específico ou de startups, de qualquer empresa, né? Ou de qualquer coisa que tem um líder, né? Por exemplo, imagina, sei lá, você trabalha numa ONG e tal, e, sei lá, tem um líder que, pô, vocês não conseguiram levantar as doações necessárias para fazer a ação na comunidade e tal, né? Se o cara ficar desesperado e, tipo, pô, que merda, começa a chorar e tal, você vai, né, você vai ficar meio balançado assim também, talvez não veja a coisa, mas se a pessoa, pô, mesmo que ela esteja desanimada por dentro, ela continuar instigando os outros, né, a conseguir superar aquilo, tem uma chance a mais, né? Então, acho que faz parte em qualquer papel de liderança, não só como founders, né? E não só em empresas também. Inclusive na família também, né? Dentro da nossa família, em vários momentos a gente está destroçado por dentro, né? E a gente precisa colocar o nosso melhor para fora ali com a nossa parceira, com os nossos filhos, né? Então, acho que a pressão humana, em geral, de ser animador, acho que faz parte da vida, né? Não digo uma pressão enorme, né? Mas ela existe. Boa. Quem Aqui falou eu essa gostaria- aqui foi o cheerleader da economia global e Olha só. está com uma das maiores pressões como founder aí, como líder. Ele tem a maior pressão do mundo para fazer esse troço virar grana em caramba. Se tem alguém que sofre isso, é ele. Fala aí, Edu. E aí, só trazendo aqui um conteúdo mais intelectualizado, que é ouvindo o Wagner, eu me lembro do meme do palhaço, né? Que é, nós rir, nós até brinca, mas só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Sim. Esse é o meu único comentário. Tá tudo bem? Exato. Ó, tem até falando até um pouco sobre isso, assim, existem, como eu falei, demonstrar vulnerabilidade em alguns contextos é bom, né, porque cria vínculos, mas se você faz da sua equipe a sua sessão de terapia, cara, é uma merda. Então tem lugares específicos para você levar determinados assuntos, né, tanto do trabalho como de relacionamentos, e, pô, como eu já falei, né, terapia é um lugar ótimo para levar algumas frustrações, para verbalizar, para raciocinar em cima, né, para mastigar. Então nem tudo você precisa levar para sua equipe, não deve, né. Tenha bons psicólogos aí para te ajudar. Cara, olha isso aqui, ô Lucas, eu não sei se você reparou, mas eu acho que o Wagner foi a primeira pessoa que começou a ler uma das frases antes de você falar. E era uma frase do burnout. E é uma frase, inclusive, que ele pegou e depois falou. Na verdade, é o seguinte: quem falou isso aqui é um filho da puta. Que a frase começa com ele, né? Tipo, burnout não é pra founder fraco. Não, quem fala isso é que é filho da puta. Então você vê que é um tema que, porra, tem um peso com o Wagner. O Wagner, eu sei que chegou um momento ali que você teve um burnout sério. Sim. E, porra, esse é um assunto sério para hoje, na minha vida, eu tenho 3 pessoas próximas que estão em situação de burnout em suas empresas, e a gente conversa sobre isso pra caramba, mas é um assunto que as pessoas não entram muito aprofundadamente, e aí quem tá tendo burnout acha que muitas vezes, sou eu que tô errado, quando muitas vezes o ecossistema ou os incentivos, tem alguma coisa que às vezes não é você mesmo. Eu queria, cara, que você contasse um pouco como é que foi, assim, viver isso, como é que foi chegar até o burnout, como você fez para sair de forma saudável mentalmente. Tá, assim, eu tava falando, né, que minha filha nasceu em 2019, eu comecei a reduzir ali o trabalho, até aí tava tudo bem, né, empresa crescendo, final de 2029 a gente pegou um investimento legal, novo, pegamos um escritório na Paulista para 200, 300 pessoas, né, reformamos o escritório. Tava assim, tudo tipo, né, foguetinho subindo, né? Foguete não dá ré, tava desse jeito. E aí bateu a pandemia, né? E, poxa, pra gente especialmente, né, ela bateu mais forte, porque a Vindi sempre
sempre foi muito fluente, né, nos mercados, nas empresas físicas, né, academias, escritórios, clubes de futebol e tal, e isso era uma coisa que nos diferenciava muito de outras empresas de pagamento da época, né, que focavam mais em negócios exclusivamente digitais. Então, no primeiro momento, foi um choque, né, de receita pra gente. A gente teve que fazer demissões em massa. Tipo, a gente demitiu 60, 70 pessoas num dia. Foi super duro. Tipo, foi, acho que, o pior dia da minha vida profissional, fazer isso, né? Porque uma coisa é você demitir quem não tá performando, quem você já falou, né? Agora você demitir quem tá bem, né? Quem você contratou, quem você tem esperança. E demitir no pior momento possível, tipo, que é naquele momento ali, né, fevereiro, março, abril, né, de 2020, era uma incerteza insana, né, o que vai ser o mundo, o que vai ser da humanidade, e você largar a pessoa, tipo, e remotamente, né, a gente teve que fazer demissões ainda por remoto. Nossa, tipo, isso cobrou um preço mental absurdo de todo mundo da empresa, não só o meu. Mas a pandemia em geral foi muito dura, né, porque a gente teve que aprender, a trabalhar remotamente. Minha equipe até já trabalhava remotamente, mas não era uma coisa que culturalmente a gente tinha absorvido como um todo. Então as relações sofreram, né, nesse momento. Ficou aquela coisa assim do FOMO, né? Tipo, do medo, né, de ficar de fora. Então todo mundo ficava hiper ligado no Slack o tempo todo, né, para saber das últimas coisas, porque não tinha mais o corredor, né, da empresa. Então todo mundo tava sempre, tipo, sobressalto. E, enfim, ao longo, né, do ano de 2020, isso, foi cobrando um preço, né, cada vez maior. Mesmo eu tendo, estar trabalhando menos, mas acho que nessa época eu acabei voltando a trabalhar mais. Minha filha em casa aprendendo a andar, né, eu morava num apartamentozinho pequenininho, tipo, ela querendo andar e chorando, e aí minha esposa em casa, pé da vida também. Enfim, tudo isso acabou juntando nesse contexto todo, familiar e pessoal. Minha filha também, naquele momento, a gente estava investigando ali possíveis questões no desenvolvimento dela, né? Tipo, ela estava ali com 1 ano e a gente estava com algumas preocupações ali, né? Da fala e tal, né? E, na nossa cabeça começa a passar 1 milhão de coisas. Eu acho que tudo isso, assim, juntou, onde, tipo, eu não achava, né, que tinha problema, que tinha burnout, sei lá, tipo. E aí juntou, no meu caso, que o sintoma foi desmaiar. Hoje eu falo rindo, né? A primeira vez, eu lembro, né? Eu tive uma reunião muito dura na empresa. Saí muito, muito irritado dessa reunião. Fui dormir, né? Deitei na cama e deitado, eu lembro que eu apaguei. Tipo, apaguei deitado. Nunca aconteceu isso, assim. Tipo, às vezes que eu apaguei, outras vezes foi, sei lá, fazendo exercício, pegando pesado e tal. Mas calma aí, você tinha um histórico de apagar já, então? Leve, vai. Eu tinha um histórico leve, assim, tipo, de apagar... sei lá, fazendo na academia, por exemplo. Primeiro dia da academia, sei lá, apaguei uma vez. Tipo, tirando sangue uma vez, apaguei uma vez, né? Entendi. Até então eu achava que era normal, né? Sei lá, não comi direito, né? Sim. Mas nesse dia foi muito estranho, porque eu tava deitado, eu tava alimentado e tava hidratado e tal, e deitado isso eu apaguei. Eu acordei assim de um jeito estranho. Mas enfim, achei que não era nada, né? Isso deve ter sido, sei lá, tipo, não sei, devo ter abaixado muito rápido, inventei qualquer desculpa. Aí no dia seguinte, fui pra academia, inclusive, e quando eu cheguei na academia, sentei, nem fazendo esforço, de novo, assim, eu caí, a professora me pegou. Eu, nossa, o que tá acontecendo? Eu falei, não, acho que, sei lá, ainda botei outra desculpa. E aconteceu isso 3 vezes nessa manhã, eu falei, não, tem que ir pro hospital, tipo. Aí eu fui pro hospital, o pessoal já me colocou naquelas filas de prioridade, né, achando que era coisa cardíaca, né, poderia ser, né, e enfim... Fiquei ali internado ali por algumas horas ali durante aquele dia, até entender que eu não tinha nada, não era um problema cardíaco, né? Era alguma questão a ser investigada. E na investigação, né, depois, né, com cardiologista, com psiquiatra, aí o diagnóstico foi esse, né, que era de fato burnout. Então, cada pessoa se manifesta de uma forma, né? Pra mim, o corpo simplesmente decidiu que ele iria desligar. Caralho. Iria desligar. E talvez assim, até eu falei, você perguntou, né, se eu já tive isso antes. Sim, em momentos específicos tal, talvez esse seja a forma que o meu corpo me avisa, né? Tipo, não está bem, então eu vou desligar sua chavinha aqui. Talvez tenha acontecido com momentos de pressão, tal, pressão corpo, né? Ou agora psicológica também. Então, foi até engraçado, né? A Vindi, logo depois disso, né? Nesse momento, a gente vendeu a Vindi para a local web, né? Foi um momento que a gente entendeu ali que, nossa jornada foi muito legal até agora. O mercado está valorizando bem, está pagando bons múltiplos, né? É o momento de vender.
Mas eu precisava me recuperar, né? Tipo, eu fiquei ao longo de 2021 inteiro, mesmo sem fazer nada, fazendo assim pouquinhas coisas, mesmo assim, eu tinha ainda esses desmaios constantes ao longo do ano. Tipo, demorou muito pra eu voltar a me sentir seguro pra, por exemplo, sei lá, fazer alguma coisa um pouco mais pesada, assim, andar na rua no calor, tal, tipo, porque era frequente, tipo, e inclusive em questões psicológicas também. Às vezes eu ficava irritado com alguma coisinha, eu já tinha que sentar já, porque eu começava a desligar. E o problema do burnout é isso, tipo, você vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando ele estoura, eu não sou médico, tá? Eu não sei, mas eu já vi outros amigos falando a mesma coisa. Quando ele estoura, você demora muito tempo pra recolher os caquinhos e juntar de novo. Não é algo assim, ficar uma semana em casa e... Eu demorei um ano pra parar de ter esses sintomas, né, de desmaio e tudo mais. E foi em 2021 que eu tive que aprender a não fazer nada, né, que eu tava falando. Eu tive que de fato, porque eu queria, né, pô, quero fazer alguma coisa, sei lá, não tô na empresa, mas quero fazer, sei lá, fazer consultoria, ajudar outras empresas, conversar com empreendedores, fazer palestra e tal. E tem uma palestra, inclusive, que eu tava dando qual que foi? Acho que foi na não foi na Tropical Ruby, foi na Ruby Conf Brasil de 2021, que eu apaguei durante a palestra. Era uma palestra online. Que isso, Eu cara? apaguei durante, tipo, só que tipo foi assim, eu tava falando, né? E aí eu fiz meio que assim, e tipo, eu voltei, mas eu consegui tocar, tipo. Mas porque eu tava tão ansioso naquele momento, foi algo que a câmera pegou. Eu sei, eu vejo, inclusive, eu vi na câmera depois, né, na coisa, mas só parecia que eu tava respirando fundo, sabe? Pareceu só que eu tava, tipo. Mas eu apaguei naquele momento. E. Putz, aí que eu entendi, né? Tipo, mais ainda que, cara, eu preciso parar, preciso. Tipo, voltar aqui, não fazer nada por um tempo, relaxar e para poder depois voltar a trabalhar. Senão eu não vou conseguir mais ser produtivo na vida, né? E aí, imagina se eu tivesse ainda ignorando esses sinais, né? Tem gente que ignora, né? Aí a pessoa... Daí seria... Qual que é o próximo estágio, né? Tipo, desmaiar, apagar e ter um ataque cardíaco, né? Por exemplo. Né? Então, foi algo que eu tenho muita... Diria sorte mesmo, de ter acontecido no exato momento onde eu podia ficar parado, né? Que a gente tinha vendido a empresa, então eu estava com dinheiro capitalizado tal, e pude descansar, né? Muitas pessoas não têm essa opção, né? E aí acaba se sentindo mais culpada ainda por não estar sendo produtiva tal. Cara, isso é muito foda. Eu passei por uma situação assim em 2017 também, que eu tive um burnout. Eu não fui diagnosticado, mas foi por exclusão o diagnóstico. Que a gente estava num momento muito fodido lá na Tuts também. A gente tinha pego um empréstimo pela primeira vez. A gente pegou um empréstimo de quase 400 mil reais. Minha mãe era fiadora, porque minha mãe é pensionista e ela podia colocar como eles consignados, isso aqui. Sim. A empresa tava na merda, a gente tinha aberto loja física pra ver se o negócio virava. E aí foi a única vez que eu desmaiei na minha vida. Caralho. Foi dia 24 de dezembro. Eu passei o dia inteiro no shopping, junto da operação lá, ajudando a galera, enfim, a fazer as coisas. Aí cheguei em casa, 8 horas da noite, saí do Barra Shopping. Cara, não tinha carro, não tinha porra, eu tinha que voltar de busão, foi mó caótico. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe tava fazendo ceia lá, né? Cheguei em casa da minha mãe, o pessoal, meu irmão tava lá também. E aí eu sentei, tipo assim, tô cansadão, passei o dia inteiro em pé no quiosque, no shopping, atendendo os outros, não sei o quê. Eu sentei pra, dar uma espairecida. Cara, não, que eu sentei, eu apaguei, assim, eu perdi a ceia de Natal, tá ligado? Eu acordei 1 hora da manhã, assim, cara, o que aconteceu? Tava, mas tava cansado, deixei você dormindo aí no sofá, tá ligado? Você tava inconsciente. Você tava inconsciente, pô. O cara tá cansado. Não, tá cansado. O cara tá inconsciente lá, eu tava tipo, zero cansado, tava ansioso pra caramba. perdendo 1 milhão de neurônios por minuto lá. Nossa. E É fogo isso, cara. Nossa. Tipo. Sim, aí, cara, alguns meses depois, no ano seguinte, né, cara, tava no meio de um caos lá, me mudando de apartamento, fazendo TCC da faculdade, dando várias merdas na empresa indo mal, com esse empréstimo, cara, tudo culminou. E eu comecei a ter umas crises bizarras, assim, tipo, eu comecei a ter, acho que eram umas crises de ansiedade, que eu tava no meio da rua e eu comecei a ver que perdeu o equilíbrio, assim, eu conseguia, tipo,
enfim, ficava meio tonto, meio zonzo. Uhum. Eu lembro de entrar no mercado, cara, e, tipo, o mercado, porra, um overload de informação bizarro, eu ficava, caralho, preciso sair daqui, tô tonto. E, tipo, o empreendedor é um mestre de lidar com muita informação, né? E sente, caramba, velho, porra, E tá acontecendo, aí né? eu comecei a dar tilt mesmo, eu não conseguia trabalhar, eu sentava no computador, eu ficava enjoado, não conseguia ler as paradas, não conseguia me concentrar, eu tive que parar forçadamente, assim. Eu lembro que foi uma merda, foi muito difícil de falar com meus sócios, tá ligado? Tipo, cara, sei lá, eu dei tilt aqui. E aí, porra, eu sou o tipo de pessoa que, tá lá, nunca tinha passado por isso. Eu sou um cético filho da puta. Então, na minha cabeça, sei lá, deve ter algum problema deve ser oftalmológico Cara, problema, deve ser minha vista. O cara é fraco, o cara é founder aqui tem uma mente fraco. E aí, cara, comecei no cardiologista, comecei um monte de porra, fiz uma porrada de exame, fiz aquele eletrocardiograma, fica 24 horas com o negócio colado em você, tirando lá. Sim. Coisa, Fiz esse também. Cara, doideira. E aí no final, tipo, eu só precisava dar uma trégua. Aí comecei a fazer yoga, comecei a fazer funcional na praia, não sei o quê. Aí tive que aprender Aí, porra, fiz terapia também. Tive que aprender na marra porra, saber lidar com a vida e com a pressão e sem explodir, né? Porque, porra, Sim, porra, foda. E cada pessoa, tipo, se manifesta de um jeito. Tipo, tem pessoa que eu conheço que fica com coceira, fica se coçando, né? Tipo, coisa na pele. Outras tem no estômago. Eu tenho muita coisa no estômago também, né? De tipo, ficar corroendo, assim, gastrite. Outras dor de cabeça. Cada uma se manifesta de um jeito e, pô, tem que prestar atenção, né? Nas coisas, né? Pô, porque você chega num ponto de não retorno. Exato, esse é o Foda. maior perigo da parada. E aí, demora pra voltar, cara. Pô, eu lembro que eu também fiquei meses fazendo um monte de coisa e voltando a trabalhar aos poucos e não sei o quê. Tipo, eu não conseguia simplesmente, tipo, tirar licença, né? Então eu tive que voltar a trabalhar na garra, na marra. Mas, assim, fui tentando dar uma dosada no ritmo e tal. Foi foda. Pô, então vou contar a minha história também, foda-se. Que eu também vivi um negócio assim, só que eu acho que o meu foi bem mais leve do que de vocês, mas... Depois que a gente vendeu o Real Valor para Empíricos, depois a Empíricos foi comprada pelo BTG. E eu fui parar, tipo assim, meio que na estrutura do BTG, respondendo pro BTG e tal. É uma cultura mais diferente e tal, mas... diferente. Aí é foda. Que isso? Eu tenho uma história engraçada da BTG, eu tenho uma história engraçada. Mas o resumo pô, comecei a ficar... Cara, era muito estresse e também, porra, era um pedágio muito grande pra pagar pra mim, porque eu gosto muito de criar coisa. Já tava no momento empresa grande e tal, tinha meta pra bater, pra earnout e tal. Eu não tinha muita autonomia de criar coisas novas, era só continuar fazendo o que tava fazendo e as melhorias que eu propunha também, pô, a galera... Não... Cara, eu tava meio que encaixotado e tinha uma... Porra, eu precisava fazer trabalho de gente de outras áreas, porque eles não eram muito eficientes, e pra mim não tinha nenhum problema. Eu posso fazer, pô, dá aqui que eu faço aqui, que vai me ajudar. Só que aí o cara também tem toda a questão de empresa grande, aí tem ego e tal. Não, peraí, você tá querendo fazer o meu trabalho? Como assim? O cara... Cara, esse negócio foi ficando... E, cara, não sei exatamente se foi burnout, mas eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente agressiva. Eu queria bater nos outros. E eu não sou essa pessoa. Tipo assim, cara, esse filho da puta tá falando isso, vou vontade de dar um soco, cara. E aí isso, assim, chegou um momento que eu não tava mais conseguindo. Tipo assim, cara, eu acordava, ia pro trabalho, eu, pô, ficava mó tempão no banho, não quero sair do banho pra ir pro trabalho, não quero. Começava a criar meio que desculpas pra não ir, pra postergar e tal. E aí um dia eu chamei um dos founders da Empíricos, a gente sentou numa sala, eu falei, cara, você é um cara extremamente razoável, que eu respeito pra caceta, a minha situação é assim, eu queria saber o que você faria se você tivesse a minha situação. Tipo assim, tem gente aqui que eu tenho vontade de agredir. E eu não sou essa pessoa, eu tô brigando pra caceta com minha mãe. E, porra, eu não sou de brigar com minha mãe, eu tô brigando com todo mundo, cara. Você sabe da história da Empíricos já, né? Você foi perguntar isso. Você foi perguntar isso. Não foi pra esse founder. Não foi pra esse founder. Pô, foi pro outro cara que senta a porrada nele. Tá cabeçada. Mas ele falou, porra, ele falou pra mim, cara, você está tendo um burnout, fecha esse computador, vai pra casa e fica 30 dias off, tipo assim, vai viajar, esquece a empresa por 30 dias, senão você vai ter um piripaque. E aí eu fiz o que ele recomendou. Então eu acho que eu não cheguei no nível de vocês porque eu tive esse anjo da guarda. Falando, cara, o seu gatilho nessa coisa começou a pegar
seria pior ainda, porque o seu negócio era de agressividade. Porra, né? imagina, cara. Imagina, Imagina essa tipo, porra. Você vai levando longe, É tipo, mesmo, cara. E uma hora, tipo, pô, isso você explode, né? Porra, no acabou trânsito a aí. carreira, né, cara? É mesmo. Dentro da empresa. Não, no trânsito, o cara. Não, sei lá, cara. Você se machuca de outro jeito, né? Tipo, A gente pelo menos só causava mal a nós mesmos, a gente dava uma desmaiadinha. já, É. Deitado Pô. já, cochilinho. tá lá, tudo bom, né? Porra, e no fim, cara, eu tirei esses 30 dias, viajei, e nesses 30 dias eu percebi que a vida era colorida, né? Porra, tinha felicidade, fora dali eu voltei de, cara, eu tô indo embora. Tem earnout pra receber, tem o cara, foda-se, a minha felicidade, a minha vida vale mais, não tem como ficar aqui. E fui embora. Sim. Então eu consegui cortar o ciclo antes dele chegar aí nesses ápices. Sim, Mas, sim, cara, sim. engraçado a gente falar aqui, né? 3 casos, provavelmente se a gente pegar todo mundo que a gente entrevistou aqui no Off the Grid, tem algum caso desse. E é isso que a Globo não mostra, né? Pô, ser founder é legal pro caralho, dinheiro, tal, autonomia, seu horário. Irmão, tem o custo. Eu acho que vai de encontro com aquela frase que vocês mostraram, né? De não demonstrar vulnerabilidade. Vai nisso, tipo, então. Eu falaria disso enquanto eu tava lá na Vind? Putz, talvez dificilmente eu falaria com tanta abertura quanto eu tenho agora. Falaria isso se eu tivesse sendo investido por VC? Dificilmente também. Então, os fatores, né, do que a gente está inserido acabam influenciando na forma que a gente comunica isso, né, pro resto, pros nossos amigos, tal, sei lá. Então, talvez não se fale muito justamente por essa questão que você vai estar fechando portas, né? Se você falar que pô, teve um problema aí. Imagina, será que alguém vai querer investir em mim se disser que eu passei meses tendo desmaiando, né? Tipo. Sim. Porra, nem fudendo, né? A resposta é essa. Então. Exatamente, pô, tem fundo que manda o cara fazer exame médico antes de investir, né? Então. É mesmo? Sabia disso, não. Tem. Dependendo do nível ali, tipo. Do histórico. Existe não, acho que não assim, early stage e tal, essas coisas. Mas chega no nível que, tipo, de executivos de empresas, né, tem uma avaliações que é compartilhada com a empresa tal, né? Principalmente se o cara tem, tipo, uns hábitos zoados, tipo, fuma pra caramba, é alcoólatra tal, aí né, a empresa tem que entender qual que é o risco, até porque ela tem uma responsabilidade com os investidores, né? Então, eu não sei se chega a aparecer isso em prospecto de abertura de capital, né? Mas sempre tem uma seção lá de riscos. Eu já vi isso já. Riscos que os fundadores, que os diretores têm, né? Então, por exemplo, esse diretor aqui, ele tem o hábito de pular de paraquedas e tal. Então, saibam disso, né? Investidores, saibam disso que existe aqui esse risco. O cara gosta de fazer esportes radicais e tal. Então, é sempre uma preocupação, né? Administrável, né? Mas existe também a gente tem o viés, né, de se achar que a pessoa, né, por ter tido problemas psiquiátricos, tal, psicológicos, tipo, ela é incapaz de gerir, né, incapaz de tal, mas por isso que eu acho que tem esse estigma mesmo. Boa. Vamos para o nosso segundo quadro? Vamos lá. Segundo quadro do dia. Dramática entrada, como sempre, triunfal. Mudando um pouco o ritmo da conversa, o nosso segundo quadro é o Top 5. E Top ele 5? consiste em responder uma única pergunta, que é para você dizer pra gente quais são as top 5 ferramentas que mudaram a vida da Vind ou da Glassdata, enfim. As 5 ferramentas que mudaram a sua vida aí como founder. Top 5 ferramentas. Eu tenho que começar de trás pra frente? Ou pode ser em qualquer ordem? Se você tiver já todas as respostas, se tiver confortável... Não tenho todas as respostas, tá? Não. Eu vou falando à medida que eu lembrar e depois eu posso ranquear, tá? Boa. Eu acho que OKRs na Vind foi revolucionário. Tipo, os OKRs. Foi um negócio revolucionário. A gente implantou, né, com a ajuda ali de pessoas muito competentes, tipo, num nível de levar a sério mesmo, tipo, de fazer as cerimônias, de entender o propósito da coisa, conseguir transmitir isso para nossa equipe. Foi um processo que levou, sei lá, uns 3 anos ali desde a primeira versão, que foi, tipo, precária, até a última. A gente evoluiu muito como empresa nesse processo, muito como equipe, muito em entender o que é priorizar de verdade, o que é medir resultado de verdade. Então, OKR, assim, naquele
tamanho que a gente estava, né, por volta ali de 150 pessoas, eu acho, foi uma ferramenta que mudou a nossa forma de encarar estratégia, resultados. Eu tô longe hoje em dia, né? Não sei se a metodologia evoluiu. Eu sei que tem muita crítica hoje em dia, porque quando você vai disseminando, né, os objetivos pelas equipes, o que chega às vezes numa equipe muito grande com muitas camadas é só um ruído, né, do que é estratégia, né? Mas o nosso tamanho ali deu certo. A gente tinha, poucas camadas de liderança, né? Éramos os fundadores, tínhamos gerentes e coordenadores. E a gente conseguia falar com todos os coordenadores. Então, estava muito alinhado no que a gente precisava. Então, eu diria que os OKRs foram transformadores lá dentro. Mais porque a gente soube implementar. A gente teve pessoas, o Pablo, por exemplo, que ajudou muito a gente, Pablo Silva, que hoje está no iFood. Cara, pessoas sensacionais que sofreram muito, mas o negócio rolou, viu? O OKR seria a primeira. Não sei se é a primeira na ordem, né? Mas a primeira, eu lembro. Outra ferramenta, talvez... Cara, Ruby on Rails, eu poderia dizer. Tipo, Rails... Exato, aqui eu também, ó. Tipo, Rails como framework, né? Na linguagem Ruby. Eu acho que é o framework, é o ecossistema perfeito. Ainda eu acho, né? Mesmo 20 anos depois aí do lançamento, ainda eu acho que é o melhor ecossistema para lançar produtos, iterar, para testar hipóteses, para construir aplicações, produtos digitais. Até hoje eu acredito nisso. E mesmo com a coisa de IA e tal, não, vamos usar Python. Eu decidi criar uma empresa, né, que é a Glassdata, que usa fortemente, né, inteligência artificial em Ruby. E estou provando que é possível também, tipo, mesmo não sendo para que ela foi concebida, né? Então, o Ruby on Rails acho que foi determinante ali no sucesso mesmo da Vind. Tipo, muitas vezes a gente conseguiu ter um time to market muito legal por conta do ecossistema, né? Não só do framework da linguagem em si, mas do ecossistema e as pessoas, a cultura também que envolve, né, o framework e a linguagem. Claro, tem um disclaimer, né, para fazer, porque eu faço um podcast, né, tô junto com o Sidão, né, fazendo um podcast sobre Ruby on Rails, né, que é o Tropical on Rails. Então não é segredo, né, que eu sou super fã, mas eu acho que teve um papel muito importante na Vint, tá tendo na Glassdata também, e outras startups aí que cresceram muito, né, tipo GitHub, por exemplo, Shopify, né, que é imenso usando Ruby ainda. Então, uma segunda ferramenta seria Ruby on Rails. E Ruby on Rails, escala ou não escala? Eu ia perguntar isso, só que... Pô, escala, sim. Escala e acho que de uma maneira muito saudável comparado com outros ecossistemas. Tipo, você consegue ter muito controle da forma para onde você vai escalar, como você vai escalar. Cara, eu acho sensacional. Então, sim, escalar. E essa questão, né, foi levantada lá na época do Twitter, lá, né, quando ele começou a se popularizar. E hoje em dia, mesmo naquela época já escalava, né? E hoje em dia, cara, foram feitas tantas otimizações, né, na compilação ali da linguagem em tempo real, tal, que eu ainda considero o top 1 assim, de frameworks para criar produtos digitais. Talvez outras linguagens, outros frameworks para outras coisas, mas para startup eu acho foda. Pô, acho muito bom. Vamos lá, mais uma ferramenta. Deixa eu ver. Cara, eu acho que principalmente para a Glassdata, a questão de IA, né? Tipo, ChatGPT em geral, se não falando de uma ferramenta específica, mas IA em geral, foi revolucionário aqui para mim, nessa nova jornada dessa empresa. Porque isso me permitiu postergar várias contratações de vários, talvez profissionais ou empresas ou ferramentas que eu poderia ter contratado, por exemplo, quando eu estava na Vind. E isso hoje me dá uma liberdade, por exemplo, para fazer alterações em contrato simples, por exemplo, sabe? Tipo, pegar alguma coisa, fazer algumas análises. Lógico, eu entendo da importância, por exemplo, né, de advogados e tudo mais, mas acho que, eventualmente, algumas coisas a gente consegue resolver por conta própria, com um nível de segurança, se você souber bem o que está fazendo, né? Eu tô falando especificamente, de assuntos assim, tipo, quero melhorar, entender melhor a estratégia comercial que eu tô seguindo com esse cliente, né? Pega a transcrição aqui, tipo, e resume para mim o que aconteceu, como que a gente pode fazer, essas coisas ajudam. Então,
eu vejo como um grande aliado, né, para o papel do empreendedor hoje em dia, mas, lógico, eu tenho que falar também ao mesmo tempo que eu não vejo uma substituição completa de funções na forma que às vezes o mercado desenha hoje, né, principalmente em desenvolvimento de software, né, mas eu diria que LLMs de maneira geral, na atual, né, versão da Glassdata, né, a 20 não teve a oportunidade de usar isso, mas na atual versão da Glassdata, ela é muito eficiente em reduzir despesas e acelerar o time to market de várias coisas, né? Se tiver que escolher um modelo, qual seria? Cara, eu prefiro... assim, o meu jeito de trabalhar com IA, acho que não talvez seja diferente de que outras pessoas trabalham aí. Às vezes programadores gostam de modelos específicos, tal. Eu prefiro trabalhar com modelos gerais, mais gerais, né? O próprio ChatGPT mesmo aí, as últimas versões dele, que tem bastante contexto, a gente consegue agregar bastante informação. Então, por exemplo, eu gosto de tomar decisões de arquitetura, de software, baseado em qual a forma que o meu cliente usa, o que tipo de monitoramentos de análise de risco que ele está fazendo, né? Então não é só o código pelo código, eu gosto de ter mais contexto de negócio envolvido na análise da decisão técnica. E no final eu não gosto de programar com IA. Isso uma coisa que não me agrada, já tentei. Mas eu gosto de discutir arquiteturas, gosto de discutir otimizações, mas sempre com um contexto amplo. Então, para mim, modelos mais gerais, menos orientados a código, funcionam melhor. E eu estou satisfeito com o ChatGPT. Eu estou na conta free dele ainda. Tipo, eu uso bastante. Eu não sei se estou na conta fria, que eu ganhei um troço lá do... Ah, não, o GitHub não. Mas enfim, eu ganhei uns cupons lá, eu não sei se eu estou na fria ainda ou não, mas eu uso grandes contextos, mas eu uso pouco. Tipo, não é uma coisa que eu estou a cada minuto perguntando alguma coisa. Por exemplo, eu vou trabalhar hoje numa nova funcionalidade. Eu vou discutir, vou ver implementação, vou ver... Tipo, aí quando eu decido mais ou menos a cara, aí eu começo a fazer por conta própria. Eu gosto de colocar a mão na massa. Então, acabo não gastando tantos tokens assim. Cara, deixa eu só trazer uma história que aconteceu comigo ontem sobre ChatGPT. Cara, ontem eu fui encontrar... Eu tô aqui em Madrid, meus pais vieram aqui visitar. Eles estão num apartamento aqui perto, é uns 20 minutos a pé. Fui encontrá-los. O que eu faria nesses 20 minutos, geralmente? Cara, boto fone e vou ouvindo o audiobook. Só que eu tava no modo discussão com o ChatGPT, cara, com o meu, agente lá de estratégia pra saber o que eu ia fazer. Cara, será que não dá pra fazer isso enquanto eu vou andando? Eu não sabia. Mas dá, você liga ali e bota, tipo, desliga ali o celular, bloqueia a tela e vai. E, cara, eu fui conversando, tipo, um call com o ChatGPT. No meio eu percebi, tipo, eu tenho que treinar meu espanhol. Aí eu, cara, por favor, a partir de agora só responde essa porra em espanhol. Então eu fui discutindo estratégia com, o ChatGPT em espanhol, meu irmão, numa caminhada. Sim. Que loucura é essa, velho? Mind blown. What a time to be alive. What a time to be alive. Eu tenho feito isso também, porque eu tenho estudado espanhol também, né? E eu tenho uma thread ali que é sobre estratégia comercial, né? Que eu falo espanhol e tem no meu prompt lá uma coisinha assim, no final de cada resposta, dá umas diquinhas do que eu podia melhorar na minha pergunta, né? Mas não seja invasivo, não fala que tá errado, só bota umas diquinhas no final, tipo. E é isso, então ao mesmo tempo que eu tô discutindo ali o meu fluxo, no final tem aí, você usou tal palavra aqui no espanhol da América Latina, né? Que é o meu foco, não é tão usada, tal, tipo, então, usar essa daqui. Mas assim, uma frasezinha pra uma resposta aí, eu adapto, tipo, o nível que eu quero, porque o meu foco não é aprender espanhol nessa conversa, é o foco estratégico do comercial. Mas, se eu puder melhorar um pouquinho, né, também, então, perfeito. Eu tenho usado muito pra isso e pra esse tipo de coisa, assim, pra conversas e tal. Código não, que eu, como falei, que eu não gosto. Mas, cara, sei lá, torna as coisas mais fluidas, assim, né, tipo... Mas tem que tomar, lógico, muito cuidado com vieses, né, que existem, né, o viés de confirmação. Eu já caí numa, assim, de eu perder muito tempo por causa de uma resposta errada, tipo, putz, foi um caso que eu fiquei puto da vida mesmo, assim, eu fiquei muito feliz, mas muito bravo ao mesmo tempo, tipo, porque eu precisava ali numa parte específica do código, eu queria um algoritmo que desse
qual o nível de sazonalidade dessa série temporal aqui, desse gráfico, né? Eu queria, tipo, alguma fórmula. Eu sabia que existia uma fórmula para isso, mas não conseguia achar nos livros que eu tinha lido, não conseguia achar na internet e tal. Eu falei, quer saber? O meu último last resort, que vou perguntar a ChatGPT. Aí ele deu uma fórmula. Eu falei, caralho, essa fórmula... Faz sentido essa fórmula. Onde que tem? Ele, tinha na segunda edição do livro que você leu, só que você leu a terceira edição. Ué, por que o autor tirou essa merda, né? Tipo, pô. Eu falei, ótimo, legal, deixa eu ler a fórmula. Então, eu falei, me dá o código da fórmula aí. Ele me deu o código, eu coloquei lá na minha aplicação e funcionou praticamente perfeitamente. E legal, eu falei, agora eu vou testar mais esse código aqui. Deixa eu testar se ele, talvez seja meio cabeçudo que eu vou falar agora, né? Deixa eu testar para uma função de seno. Se ele dá a proporção de sazonalidade, ele dá 1. Porque um seno perfeito, ele é de 0 a 1, ele é 1, né? Ele é 100% sazonal, né? Previsível. E ele dava 0,9, 0,99. Deu, não, tá errado essa merda. Tem que dar 1. Isso aqui tem que dar 1, tem que dar 1. Pô, o que tá acontecendo? Aí fiquei o dia inteiro, sabe? Tipo, porque não, tem que ser 1. Se a porra da fórmula faz isso, eu li lá no livro, né? Peguei a edição lá, eu li e tal. Tem que ser isso. E aí, depois do dia inteiro, eu descobri que em vez dele, na fórmula... que tava a soma de 2 quadrados, ele fez o quadrado de uma soma, tipo, e o código gerado ele tinha esse erro, e deu esse erro minúsculo ali dentro do denominador ali do negócio. Eu fiquei puto da vida, nossa, então, tipo, talvez se eu tivesse feito e achado e implementado sozinho, eu não teria perdido o dia inteiro com isso. Então, eu tenho, assim, momentos bons, momentos ruins, né, com IAs em geral, né, e uma bronca principalmente nessa questão de... A gente está medindo quanto tempo a gente gasta, né, iterando sobre alguma coisa. Né, tipo, vamos medir ali para ver se de fato faz sentido a gente inserir em tudo. Né? Inserir como processo. Né? Porque brincar, a gente tem que brincar e testar tudo, mas inserir como processo, às vezes, nem sempre vai valer a pena. Né? Por isso que com código eu tenho um pouco de restrições, assim, evito utilizar. Né? Eu prefiro mais nas discussões de arquitetura, que a implementação fica por minha conta mesmo, porque eu sei por que eu cheguei naquele resultado, né? E o foda é que quando ele me dá uma alucinada e inventa alguma coisa assim, ele é tão convincente porque quando ele tá certo, então fica muito difícil de... Pois é, e, porra, e tá ficando cada vez mais difícil você identificar as alucinações, né? Porque é super convincente, gera fonte, às vezes. Hoje acho que parou de acontecer isso, né? Mas antigamente gerava fontes inventadas, links, né? Tinha que visitar o link e ver, não, isso é realmente tal. E quando ainda mais é um paper científico, não é uma coisa, né, mais exata, você tem que saber na precisão. Tipo, então, acho que é muito útil direcionar o caminho, né? Mostrar tal. Mas tem ali um nível de compreensão humana que ainda é necessário, né? Não sei se um dia isso vai ser substituído, mas eu gosto desse apoio, dessa parceria. Acho que olhar como parceria é muito bom, né? Então seria a terceira ferramenta, né? Acabei me estendendo, mas seria a terceira. A quarta ferramenta. Uma coisa que eu gosto muito... Pode falar. Porra, o humor negro aqui ia perguntar se tinha desmaiado só de sacanagem, só que acho que não. Aí é foda. Não, tava olhando pra baixo aqui, eu fico pensando olhando pra baixo. Não, não, tô pensando. Não, eu tô relaxado aqui, eu tô tranquilo aqui. Moleque. Se tivesse ao vivo, aí poderia ser. Se tivesse ao vivo, aí você teria que... tá bem aí, tá bem, né? Era uma coisa besta, mas que eu acho que era muito legal na Vind, que a gente tinha. As nossas reuniões, né, por ter esse aspecto aí bem estratégico e tal, né, a gente foi evoluindo com o tempo, né, coisa dos OKRs, né, ela era muito pesada, ela era dura a reunião. Eram reuniões assim, tipo, onde a gente criticava o resultado ali na vírgula, tipo, entendia o porquê da estratégia e tal. Então, eram decisões que você saía, tipo, pesado, né? Saía tipo com uma coisa assim. E a gente colocou uma prática que tinha lá na Smart Fit, eu sugeri lá pro pessoal da Vind, que era, no final da reunião, não importa o que aconteceu, vamos fazer uma sessão de elogios. Tipo, só como assim elogios? Elogie alguém aí que você fez uma coisa legal essa semana. Tipo, não precisa todo mundo falar, mas fale alguém. E aí, né, pô, é uma coisa que a gente não exercita sempre, né? Tipo, elogiar e tal. E essa pequena coisa, no final das reuniões, né, estratégicas, que era toda sexta-feira, fazia a gente sair de um clima mais pesado, né, tipo, da reunião. Não que a reunião era ruim, era muito produtiva, mas ela era mentalmente intensa.
saia disso pra ela terminar num ponto alto, sabe? Da gente, tipo, reconhecendo as coisas boas dos outros, tal. Então, essa coisa dos elogios, tipo, é uma coisinha besta, mas, cara, mudava muito a forma com que a gente encarava ali o trabalho em equipe, as colaborações e tal. E isso perdurou por todo o tempo que eu tava na Vind e espero que o pessoal continue até hoje, tá? Não sei se eles continuam com essa coisa, mas o momento de explicitamente elogiar, tornar isso um processo, eu acho que tem um valor inestimável, assim, para a empresa. Porque a gente entra no automático, a gente acha que está reconhecendo e não está, então... Eu diria que a ferramenta não é específica de falar no final da reunião, mas sistematizar elogios, tornar isso parte da cultura, mesmo que seja forçado a princípio. Não tem nada a falar, não, fala alguma coisa boa, vai. Gostou da roupa dele, sei lá, fala algum... você, tipo, traz ali uma energia mais positiva ali pro pessoal e dá uma animada, principalmente depois do momento que a gente estava, que foi uma reunião mais intensa, né? Então eu diria que esse seria o quarto aí, cultural. Quinta ferramenta. Tô pensando, tá? Calma aí. Alguma coisa que seja... eu não diria ferramenta, mas eu diria um livro, tá? Que se tornou muito forte também na cultura da Vinci, talvez vocês já tenham lido, que é Os 5 Desafios das Empresas. Já leram esse livro, já? Cara, não. Não. O nome dele é meio esquisito, tipo, em inglês é Five Dysfunctions, né? As 5 disfunções das empresas. Onde o autor, ele categoriza, né, como que as relações dentro da empresa, né, são formadas, né? Tipo, quais são as bases, né, primeiro você tem que confiar na pessoa, depois você tem que, para você poder cobrar resultados, né, você tem que confiar, e tipo, são vários níveis, assim, né, de comprometimento, que são as disfunções, que é o fato de você não ter, né, esses elementos que causam todos os problemas, né, que a gente vê em termos de performance de equipe e tal, né, a coisa de não ter pô, não consigo cobrar a minha outra equipe, eu não confio, aí fica jogo e tal, enfim. É um livro que a gente... o conteúdo dele a gente aplicou muito na prática, né? As 5 disfunções das equipes, e eu acho que isso é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Assim, é uma coisa muito simples de explicar para a equipe, é um livro que todo mundo consegue ler, não é um livro muito cabeçudo, e eu acho que encarar as relações profissionais através desses 5 elementos, parece uma coisa meio horóscopo, né? Mas não é, não. Mas acho que é muito básico e essencial para funcionar. Então acho que uma quinta ferramenta seria o conteúdo desse livro. Variei bem, né? Um livro, um negócio, uma metodologia, uma tecnologia, né? Legal. Tô satisfeito com o meu top 5. Boa, irado. Cara, nunca nem tinha ouvido falar desse livro. Vou dar uma fuçada. Assim, quem trouxe ele, quem me apresentou a primeira vez, foi o pessoal lá da Smart Fit. Foi lá para 2008, 2009 e tal. Né, eu conheci esse conteúdo lá. E... Porra, acho que não sei se o pessoal até hoje usa, mas acho incrível, assim. Acho que ele nunca esteve na moda, assim, quanto outros livros, né, de gestão. Sim. E ele tem uma versão mangá, tipo, que é super engraçada, assim, tipo... Que a ideia do autor é realmente fazer, assim, ser super acessível para todo mundo da empresa entender, né? Então vale super a pena ler, principalmente quando quando a empresa sai daquele tamanho onde você conhece todo mundo, né? Quando é até 30 pessoas, você consegue ter boas relações com a maior parte das pessoas. Quando passa desse número, né? 40, 50 e tal, aí a sua mensagem como fundador começa a chegar nas pessoas de maneira distorcida, né? E aí nesse ponto... Já, às vezes, E aí é nesse ponto que ter confiança nas relações, né? Principalmente para se questionar o que chegou até a pessoa, né? Porque se ela não confia em você como fundador, como é que ela vai falar, caramba, né? Tipo, o Wagner disse, né? Tipo, o Lucas disse, né? Eu odiava que falava isso. Não, mas o Wagner falou que não podia. Não, mas você não perguntou por quê? Você só aceitou? Tipo, se a pessoa inventar que falou que eu falei, né? Então, esse conteúdo desse livro ajuda muito nessas questões de relações de confiança dentro da empresa. E quanto mais ela vai crescendo, fica mais latente, né? Porque não depende só do olho no olho, né? Depende de estrutura, depende de estar conscientemente prestando atenção nas relações. Boa. Você tocou num assunto aí que eu queria que a gente se aprofundasse um pouco,
que é justamente sobre essa dinâmica de times e de crescimento da empresa. Você já falou que, pô, você é o cara que gosta do sair do 0 para 1 ali, de construir do time inicial. Sim. E 2 vezes você saiu ali de um time muito pequeno para um time de até 100 pessoas. Sim. E agora você está na terceira jornada aí construindo o Glass Data. E aí eu queria saber o que você viu que tinha em comum nessas jornadas de sair de um time pequeno e crescendo, chegar até um time de 100. O que você via de diferente? O que você está querendo fazer diferente agora? Certo. O que eu vi de comum, né, é conforme você vai crescendo, né, você vai promovendo as pessoas, né, você vai dando liderança para elas, cada pessoa encara a liderança de uma forma diferente, né, tipo, então não tem como saber como uma pessoa vai lidar, a não ser que ela seja exposta àquilo. E eu acho que eu cometi alguns erros, talvez, de promover pessoas cedo demais, talvez. Eu promover pessoas que eu acreditava que tinha e meio que não tem mais como voltar atrás, né? Porque eu tinha promovido, eu tinha aumentado o salário e tal. Então, isso é uma das coisas que eu teria muito mais cuidado para fazer. Apesar da gente ter sempre querer, né, promover, crescer e tal, principalmente no step de contribuidor individual para liderança, quando um cargo específico disso, onde maior parte do seu tempo vai ser cuidar de pessoas, é o que tem que ser feito com mais cuidado. Acho que eu faria isso das próximas vezes. Esse seria um primeiro ponto. E em relação a Glass Data e time, como é que você está encarando isso agora? Bom, a Glass Data tá naquela etapa de tribo, né? Como é que é? Do livro lá, é do Blitzscaling, né? Que fala, né? Você tem as etapas lá. A gente tá na etapa de tribo. Todo mundo se conhece, tipo, são menos de 5 pessoas, tipo, é algo... Você sabe exatamente onde a pessoa quer chegar, sabe exatamente o que ela está passando, então não há ainda essa preocupação. A preocupação é PMF fazer entrar dinheiro e crescer, tipo, pelo menos crescer dentro do que eu espero de crescimento, né? Porque hoje eu acho que tem muito espaço ainda. Mas não é no momento que a gente está, não é um problema ainda. Mas tem algo que eu estou aplicando, talvez, aí não em termos de equipe, mas em termos de empresa, de cultura geral, né? Na Vind, a gente acreditava que tinha uma cultura, mas a gente não tinha ela escrita, né? E a gente, em um momento, a gente sentou e escreveu a cultura, né? Isso foi muito legal. Então, acho que conversar sobre cultura em todos os momentos da empresa, pequena, antes da empresa existir, né? Tipo, pré-concepção, conversar com fundadores, ter conversas difíceis com possíveis cofundadores antes mesmo da empresa existir, né? Eu acho que é algo que eu apliquei na Glass Data, que deu muito certo. Eu não tive cofundador por causa disso, talvez, mas eu conversei com pessoas muito legais, onde a gente, tipo, por exemplo, seguiu roteiros de... Tem alguns roteiros, né, que alguns fundos, acho que publicaram, algum pessoal aí publicou, roteiros para você alinhar com possíveis cofundadores o que cada um espera da vida. Tipo, da vida, da empresa, da família e tal. Porque é um casamento, né, que a gente quer que seja de longuíssimo prazo, né, tipo, a gente tá falando de 10 anos, né, pelo menos de expectativa. E se você não alinha, né, o que você espera, né, da empresa, ou em termos culturais, se lá pra frente, pô, quando tá crescendo tudo bem, tá crescendo tá tudo ótimo, todo mundo tá feliz, mas quando a coisa apertar, aí essas diferenças vão aparecer, né? Vão emergir. Então, acho que conversar sobre isso antes, deixar claro as coisas, por escrito mesmo, né? Seja com cofundadores, seja na empresa, a nossa cultura é essa, a gente acredita nisso. E tudo bem mudar também, não é um problema mudar, mas ter uma linha, né? Uma régua de, esse é o tipo de coisa que a gente aceita, esse é o tipo de coisa que a gente não aceita. Então, cultura é uma coisa que não dá só, que eu acho que não é só para falar quando a empresa está crescendo, né? Porque a gente vê muito isso. A empresa, tá crescendo, recebendo investimento, e aí quando as coisas começam a degringolar, né? Que é quando você tem mais de um nível de gestão, vamos falar de cultura e tal. A cultura já está acontecendo, né? Independente da sua vontade, né? Ela já está sendo praticada nos corredores ou nos privados do Slack, né? Nos canais não, né? Nos privados não corre muito, né? Nos privados a cultura acontece ali. Então, acho que dá para antecipar isso. Falar sobre cultura antes, mesmo que você não precise escrever na parede, não precise escrever um livro e tal, mas falar constantemente. E até mesmo antes da empresa existir, que foi o caso que eu fiz, né? Tive conversas super produtivas
E, pô, foi até bom, porque, né, entendi ali com os fundadores que eles estavam em momentos diferentes do que eu queria, né? Serviu para eu entender também, né, coisas que eu não queria ter. E aí, no momento, eu falei, putz, legal, queria ter um fundador, não tenho um cofundador, mas se eu encontrar no caminho, beleza. Então, eu falei, vou tocar, vou começar, né? E encontrei, e recentemente encontrei, né? Tem um amigo meu que está na empresa, está trabalhando, né? Que está se tornando meu sócio aqui. Então, é algo que surge, né, a partir da experiência dentro da empresa. Ô, Wagner, você tocou num ponto que eu acho que é importante pra cacete, principalmente pra quem tá no early stage, fazendo a primeira startup. Como é que foram essas conversas com esses possíveis co-founders e como que você meio que foi percebendo que, puta, não, essa pessoa não vai fazer sentido, vai dar problema lá na frente? Na verdade, teve uma conversa que foi muito legal, onde duas pessoas que eu conhecia, que eu admirava, tinham uma ideia de produto, precisavam de uma terceira pessoa, pô, me chamaram para conversar, porque achavam que tinha sentido, né, tal. E a gente foi para esse papo justamente com um roteiro mesmo, né, a gente respondeu antes, então não era responder na hora, era responder antes, é comparar as respostas, né. E foi muito legal de ver, naquela conversa específica, pelo menos eu percebi que eu tinha um overlap muito grande com das pessoas que estavam lá, né? Tanto em bagagem de experiência profissional, bagagem técnica, tal. E no final, né, não foi nem eu que decidi. Tipo, eles decidiram que, tipo, pô, não faria sentido eu estar junto, né? Mas, pô, achei super legal isso, assim, passar por isso, chegar a essa conclusão, sabe? E ver. Mas também conversei com outras pessoas, né? Principalmente na época lá do Latitude. Eu fiz a turma 3 do Latitude, né? Então ali a gente conversa com muitos founders e tal. E conversar, né? Conversas mais fundas, né? Cheguei a ter papos mais profundos com algumas pessoas e, cara, entender que eram momentos de vida diferentes mesmo. Então, acho que exige uma certa maturidade, porque às vezes as oportunidades podem parecer muito boas, né? A oportunidade que a pessoa está trazendo é super legal. Ela parece ser uma pessoa super legal, mas tem outro momento de vida, né? Por exemplo, eu conversei com um cara lá no Latitude, que ele tinha acabado de sair de uma puta faculdade, sabe? Faculdade americana, não sei o quê, cheio de ideia, cheio de coisa, tipo, mega pilhado. Ele tinha saído de uma faculdade de administração, sei lá, tipo, ele queria um cara tech, né? E, pô, ele brilhou os olhos quando me viu, falou, caramba, o cara que eu preciso, não sei o quê, tipo, já tinha fundo, tipo, na orelha dele. Foi, cara, muito legal, mas eu não sou essa pessoa que você... Hoje eu não sou, talvez 10 anos atrás eu era, né? Então, assim, claramente já começa a perceber, tipo, incompatibilidades do momento, né? Ele precisava de um co-founder na mesma pegada que ele tava ali naquele momento, né? Se eu fosse trazer, essa visão ali, essa visão mais experiente, tal, eu até poderia contribuir, eu acho que eu conseguiria executar junto, mas teria uma dissonância ali de coisas que se prioriza na vida, né? Então, não sei, é a partir de conversa mesmo que a gente entende e ser honesto nelas, né? Pra ver, apesar de serem ótimas oportunidades, às vezes, tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, no meu caso, é inegociável, eu levo minha filha na escola, eu não busco, mas quando ela sai da escola, eu tô aqui, quando ela chega em casa, eu já saí do trabalho já, e vou ficar com ela, vou colocar ela pra dormir, isso é inegociável pra mim, né? Então, colocar essas coisas inegociáveis na mesa, desde do primeiro momento, acho que é bem honesto, né? É a questão que o jovem não vai ter isso, né? O cara mais jovem não tem nada inegociável, né? Fazer tudo. Abre mão de tudo, foda-se tal, e aí se juntam os jovens também, vai pra cima, tipo, vai dar certo, entendeu? É que talvez em outros momentos da vida a gente vai ficando mais bunda mole. Mas cara, é foda mesmo, porque esse match de co-founder não é trivial, não é só, tipo, beleza, tem que ser complementar. Tem que ter complementaridade de habilidade, exato, né? Tipo... eu acho que eu seria um ótimo advisor lá, por exemplo, né? Aí cabe perfeitamente esse papel, né? Tipo, alguém que vai lá, tipo, 2 horas por mês, vai lá dar a bênção, né? Que te abençoe e tal. Perfeito, né? Agora, porque ele queria, né? De estar lá na loucura, né? Putz, não conseguiria entregar o que ele esperava. E ele não disse que esperava isso, esse que foi o ponto. Ele me disse o que ele estava fazendo. Eu pensei nisso, é totalmente incompatível comigo. Não dá. Mesmo que ele não me cobre isso,
eu não vou conseguir acompanhar o ritmo dele, né? Você está construindo a sua primeira startup agora? Bem-vindo ao clube da solidão empreendedora. Você provavelmente está sentindo aquela sensação de caralho, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é normal? Pra quem que eu posso perguntar isso sem parecer que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo? O lance é o seguinte, os Second Time Founders não passam mais por isso. Eles já têm networking, já sabem os framework, já sabem o que funciona e o que não, como estruturar um cap table, quais erros evitar e pra quem ligar quando precisam levantar uma rodada. Agora, os First Time Founders descobrem tudo sozinho, no susto e às vezes tarde demais. Por isso, a gente decidiu fazer algo diferente aqui no Off the Grid. A gente vai juntar 50 First Time Founders, galera no mesmo estágio, com os mesmos desafios, e criar o que os Second Time Founders já têm. Acesso. Vão ser office hours semanais comigo e com o Edu, palestras com quem já levantou rodada, fez exit, ferrou tudo e acabou aprendendo. A gente vai trazer uns crash courses sobre assuntos como fundraising, AI e operações. E você vai ter um hot seat onde você vai poder trazer o seu problema real e a galera vai te ajudar a resolver. Basicamente, você não vai mais construir sozinho. E funciona assim, você entra na waitlist, preenche uma application e a gente vai chamando por ordem de posição na lista. Isso significa que se você se inscrever antes, você tem mais chance de entrar, e se você mandar para amigos se inscreverem também, você aumenta a sua posição na fila. Na verdade, diminui a posição na fila, né? Diminui a posição na fila. Isso aqui não é pra todo mundo. A gente tá buscando First Time Founders que já estejam full time com o MVP rodando. E tá sentindo essa solidão, essa pressão aí e precisa de network. Se você já é um Second Time Founder, já captou Series A, ou tá part-time na sua startup, não tem MVP, ainda tá no campo das ideias, isso aqui não é pra você e tá tudo bem. Vai chegar a sua hora. A ideia é de montar uma turma que faça sentido com todo mundo, com os desafios alinhados no mesmo estágio. Se isso faz sentido pra você, entra na waitlist agora. Agora. O link tá aqui. São só 50 vagas, ordem de chegada mais application. E a gente se vê daqui a pouco. Never build alone. Fui. Boa! Vamos para o nosso terceiro e último quadro. Boa, vamos lá. Edu vai deixar assim, geralmente sempre que eu vou puxar o quadro, você, não, peraí. Não, bora. Então vamos para taranã, o nosso terceiro quadro do dia, que é o mundialmente famoso bate-bola jogo rápido, que não foi a gente que criou, a gente só copiou, que basicamente consiste em a gente traz uma pergunta e a gente quer ver a resposta dessa pergunta, olha que criativo. E pra ficar pior ainda por cima, às vezes a gente ainda pede um follow-up, a gente quer saber mais. Então... Tá bom. Vai ser um desafio pra mim, porque eu gosto de ficar falando, eu gosto de ficar confabulando as coisas na minha cabeça, assim, construindo um argumento em camadas. Falar rapidamente é uma coisa que eu preciso aprender a fazer. Vamos ver. Qual é a startup que você mais admira? Cacete. Pera, não, essa não existe, né? Desculpa. Caralho, essa foi inédita. Então tá. Instacart. Instacart. Eu acho foda Instacart. Só um negócio aqui. Calma aí, vou voltar. Eu tava achando que ia vir Stripe pela, sei lá, terceira ou quarta vez seguida, cara. Eu achei que você ia falar Stripe, que eu não conheço lá dentro. Square eu admiro mais que a Stripe. Mesmo sendo infinitamente menor a Square, eu admiro mais a Square. Eu acho que eles foram muito mais revolucionários no começo. Cara, aquele negócio do fone de ouvido. Isso eu achava muito mind blown também, cara. É muito foda. Nossa, e a história deles fazendo isso, tipo, nossa, foda. Eu admiro muito a Instacart. Tipo, acho que, porra, a trajetória, lógico, eu não compartilho de tantos detalhes assim, mas a pegada técnica deles eu acho muito legal. O CTO deles eu acho que é um dos caras que mais eu admiro tecnicamente em Ruby, né? Que é o Andrew Kane e tal, então... Esse falou que é o CTO deles? Eu era, né? Tipo, não sei se ele continua sendo, né? Eu ia contar a curiosidade aqui que eu descobri o Instacart pelo GitHub do Uncanny, do Andrew Kane. Porque a gente usava umas gems que ele usava também. E aí eu fui ver, esse cara é foda. Aí eu fui ver onde ele trabalha, Instacart, que foda. Não sei se ele continua, se ele era, se ele foi. Eu acho que era isso. Tipo, eu preciso até procurar. Vai que eu tô falando besteira aqui, né? Nossa, não sei aqui. Mas sim, esse Andrew Kane era o... Deixa eu ver. Ele é pica, ele tem várias gems muito fodas, o cara é sinistro. Não, ele faz muita coisa de machine learning, de inteligência artificial, tal, tipo, faz coisa pra caramba, tipo... acho que ele saiu do Instacart mesmo, que ele tinha aqui no coisa aqui. Acho que ele saiu. Porque a gente pagava muito pau pro GitHub dele. O GitHub dele era o mais, tipo, ativo que eu já vi na vida, assim. Tipo, ele tem um de dezembro, o cara comitando, 5 de dezembro, não sei o que. Loucura. Exatamente. Com todo respeito,
Essa galera do Rails é uma seita do cacete, né, cara? Vocês usam a mesma camisa, aí fala de DHH, aí do nada, não, o cara do Instacart, porra, os gems, cara, essa porra é uma Sim, sim. seita, cara. É, quem sabe, sabe. É. Porra. Quem sabe, sabe. É tipo, porra, eu... Boa, então Instacart. Agora... Maior nada a gambiarra ver. que... Ixi, cara, A maior várias. gambiarra que você já fez. Várias, infinitas. É mais Infinitas infame gambiarras. ou ilustre. Tem uma que eu acho curiosa, que o nome era curioso, né? Na Vind, né, a Vind começou a fazer as vendas, né, com um sistema em Java, tal, né, que outro cara lá, outro fundador ali fez, ali no começo. Mas a gente logo percebeu que aquele sistema não estava apropriado, né, para o que a Vind queria fazer ali de ser um provedor, né, de tecnologia para pagamento recorrente. E a gente criou um sistema paralelo, mas precisaria manter o sistema atual rodando para principalmente fazer consultas de suporte e tal, né? E aí a gente criou, na época, um sistema que chamava Tabajara, era o nome dele, onde ele manipulava toscamente, assim, os atributos daquele banco antigo. Não era uma gambiarra, era uma solução... tinha um nome gambiarrento, mas era uma solução bonita, para um problema que a gente tinha. Mas, que era assim, atropelar todas as travas e regras de negócio da aplicação antiga para escrever direto no banco e para ler direto do banco para fazer algumas coisas. Não era tão gambiarrento, acho que isso não seja... Pode não ser tanto elegante só, né? Elegante não era, né? Mas... Não, tem coisas que eu não posso falar também. Eu tô pensando aqui, aí tem questões de responsabilidade que não... Vazar segredos da indústria. Não é assim... Sabe, né, que a Vind, né, era uma empresa que tinha um controle muito forte, né, em termos de PCI, né, de regras de segurança e tal, né? E muitas dessas coisas você tem que fazer, mesmo que você não concorde, você tem que fazer e colocar ali para o auditor, né? Então, eventualmente, assim, controles que a gente entendia que, naquele contexto teria um risco muito grande de implementar dentro da aplicação, a gente adaptar. Não chegava a ser questão de responsabilidade, era mais de andar rápido, né? Tipo, move fast, break things, né? Uma coisa meio assim. Mas... Cara, eu acho que gambiarras mais delas, porra, isso que vocês queriam um bate-bola rápido, né? Caramba, eu sou ruim nesse tipo de coisa. Se eu tivesse me preparado, talvez eu teria trazido. Eu já fiz muitas gambiarras já extremas, assim, a ponto de colocar condições específicas para aquele cliente. Mas a gente acaba colocando essas coisas no código, né? Pô, isso ligar quando tinha, né, servidor, né, não no caso da Vind, né, mas ligar um servidor precisa se comunicar com o outro no data center, não tá funcionando, o switch não tá funcionando, botar um cabo para ligar os dois, assim, um varal, sabe, no meio do coisa, colocar... eu já presenciei gambiarras bem grandes, assim, de ter ventilador no servidor também, né, para não esquentar, né, isso não era na Vind, né, era lá na Smart Fit na época. Isso é old. Mas houveram várias histórias aí. Fala pra gente uma coisa que você ama e ninguém imagina. Cara, eu amo dançar. Bora lá. Eu amo dançar. Eu gostava muito de dançar rockabilly, sabe? Aqueles anos 50 e tal. Eu tinha um rolê aqui em São Paulo, né, que chamava The Clock. Eu ia muito lá, tipo... Conheci pessoas muito legais lá. Reencontrei pessoas muito legais. Por exemplo, o Valeriano, você conhece? É um desenvolvedor, né? Inclusive ele tem um podcast também. E, eu já tinha topado com ele em eventos, encontrei ele lá no The Clock também. Então era uma balada de anos 50, de rock anos 50, e eu curtia muito, assim, dançar, e era uma coisa que eu achava que não era pra mim, sabe? E me senti muito bem, e eventualmente eu ainda saio pros rolês, tal, pra dançar quando tem ainda, né? Levo minha esposa também. Então, muita gente sabe disso, né? Porque eu gosto de falar, né? Mas quando a pessoa me conhece, normalmente ela não imagina isso, né? Inclusive, eu já fui instrutor de aula já, de dança. Caralho. É dentro do The Clock também, né? Uma coisa ali de
de monitor e tal. Então era algo legal. Não tenho feito tanto ultimamente, mas é algo que, pô, eu tenho bastante prazer em fazer. Isso foi exótico. Aí, rapidinho, esse desenvolvedor que você mencionou é de Rails? É de Ruby? É de Rails, sim. Olha lá, olha lá, olha lá. É aceito isso aí, cara. Eu já sabia antes mesmo de fazer a pergunta. Você frequenta os mesmos eventos, você tem os mesmos... circula entre as mesmas empresas, né? Porque o ecossistema de Ruby Rails no Brasil não é tão grande assim, né? Em termos de empresa. Então, você acaba conhecendo, né? Então, porra... E outro cara também lá, o Bruno Coimbra também, tipo, depois eu fiquei sabendo que ele também desenvolvedor tal, de Ruby Rails, também fiquei sabendo que depois ele ia no mesmo lugar, ele tinha... Eu fiquei sabendo que eu fui fazer aula de escola, fui fazer aula de dança na escola que era dele, de um desenvolvedor. Você vê a loucura, nem sabia que era dele a escola, eu fui fazer lá. Um dia eu comentei, cara, eu ia fazer aula de Lindy Hop em tal lugar. Ele, até lá na Vila Madalena? Então, era o dono da escola. Pô. Então tem isso. Maior cagada. A maior cagada que você já fez. Caramba. Assim, cagadas... Você quer saber um escorregão, assim, uma coisa muito feia, ou uma decisão estratégica ruim? Eu tenho uma decisão estratégica muito ruim que eu tomei, eu acho. Foi o que teve maior impacto, a maior cagada. Eu acho que sim. Tipo, uma decisão que eu assumo 100% da responsabilidade, né? Ali em 2016, né, o nosso sistema ali na Vind, ele foi criado ali com um front-end que a gente, com um template do Bootstrap, sei lá, tipo algo bem simples assim, que era para cumprir o papel, né, de ser um front-end útil, né, para as pessoas. Mas estava ali na época aquela coisa, React, front-ends super imersivos e modernos e reativos tal. E eu sofri uma pressão ali da minha equipe, né? Uma pressão não, né? Ou da equipe, do mercado, tipo, cara, nosso front-end tem cara de velho, né? Isso que tinha, sei lá, 2, 3 anos de plataforma, né? Nosso admin ali interno, nossos checkouts, né? Do cara meio velhinha. Interface vintage, né? Uma interface... uma coisa assim... Transmite mais sobriedade, né? Talvez. E aí, a grande cagada foi a seguinte. Eu tava recebendo, né, esses inputs, né, por conta da tecnologia. Tava recebendo os inputs por conta da dificuldade de uso da plataforma, porque a Vind era uma plataforma muito complexa, a parte de recorrência até hoje ela é muito completa, porque a gente se inspirou em muitas coisas legais, mas o lado negativo é que ela exigia um certo treinamento para operar, né? Porque ela tinha muitas configurações, você podia criar plano de todo jeito, configurações de precificação de todo jeito, você podia fazer cobrança desde número de licenças de usuário até minutagem de operadora de telefone, onde em determinado horário seria mais caro, por exemplo. Então era muito completo em billing, né, a Vind. Então a interface era complicada. E também a questão da beleza, né? Pô, tá meio feio, né? Tá meio um aspecto meio vintage aí, né? Meio velho. Aí eu peguei esses 3 inputs, né? Que eu achava que era um só, que era front-end na minha cabeça. E iniciei um grande projeto de reescrita do front-end, né? Contratei pessoas para isso, contratei curso, tipo, gastamos uma puta grana, né? Pra eu atender essa demanda. E, cara, foram acho que 2 anos de projeto. Nunca esse front-end alcançava o que a plataforma estava fazendo. E a gente decidiu jogar no lixo. Tipo, foi isso, assim. Então imagino que mais de R$1 milhão gastos em algo que não foi pro ar. Então, assim, eu me sinto muito mal hoje em dia, né, falando disso. Mas foi um aprendizado. Aí, olhando em retrospecto, o que eu entendi, né? Eu não estava só trocando a tecnologia do front-end. Eu estava trocando a tecnologia do front-end, eu estava trocando o design junto da plataforma, e junto eu estava trocando a arquitetura de informação do nosso do painel, que era super complexo já. Então a gente fez 3 coisas extremamente complexas, onde cada uma delas seria um grande projeto, e a gente fez de uma vez. E não deu certo, tipo, nunca ficava pronto, tal. Eu virei piada na empresa, entendeu? Esse projeto virou piada, eu junto. Foi péssimo. Então profissionalmente, acho que foi a maior cagada que eu fiz de começar a fazer algo sem entender por que eu estava fazendo, né? Acho que aí que vem, acho que depois disso que eu comecei a olhar mais para OKRs e tal, tipo, o que a gente vai medir, o que a gente quer? Como é que a gente quebra isso
de maneira onde a gente já consiga, desde o primeiro momento, eliminar o risco, reduzir o risco. Então, por exemplo, na questão do front-end, tá? Qual que é a parte mais dolorida do front-end nosso? É o checkout. Vamos fazer um teste, então, em um checkout, sem tecnologia nova, só com o Rails mesmo, do jeito que tem, back-end renderizando. Vamos fazer um checkout. Ele vai converter mais? Essa é a métrica que a gente quer? A métrica que a gente quer é outra, que vai ser mais fácil de criar. Então, vamos escolher um único problema, vamos se concentrar naquilo e tirar o que não tem relação, que era, vamos trocar de Rails para React, vamos trocar o jeito que a plataforma renderiza, sei lá, enfim. Então, essa foi a grande cagada e o grande aprendizado, né, de sempre trazer o risco, né, de qualquer projeto mais antecipado possível, ou mais, quando a gente fala de um board Kanban, mais à esquerda possível. Então, se a gente testar e validar que só um layout novo no checkout converte mais do que o antigo, mesmo com a mesma tecnologia, mesmo que não vai ser 100%, a gente ganha mais segurança, ou reduz o risco, né, para fazer uma etapa posterior. E aí vai, a cada etapa, testando. A gente quis subir um castelo ao lado de um outro castelo que já estava muito grande e fazendo muita coisa. Esse foi o erro. E sem comunicação entre esses dois castelos, né? Parece óbvio, né? Mas, cara, a gente... Em retrospecto tudo é mais fácil, né? Sim. Fala um livro que mudou sua vida. Silmarillion, de Tolkien. Caralho! Eu gosto muito, tipo, eu li o Hobbit, quando era moleque, né? Eu li o Hobbit, nossa, que legal, li o Senhor dos Anéis, falei, nossa, tipo, minha cabeça explodiu, né? De tanta complexidade que é, né? Não sei se vocês já leram já, né? Mas é um mundo muito intrincado, assim, né? Com muitas relações e com... E aí o Silmarillion, né? Que é um livro que o Tolkien não terminou, né? Tipo, ele é um apanhado de coisas, ele conta, tipo, o Gênesis ali desse mundo, Bíblia, né? pô. É a Bíblia. Você leu já? Não, o Silmarillion eu não li, mas meu irmão já leu, eu já li sobre. Então, E é a li o Senhor dos Bíblia do Anéis, negócio. Enfim, sou É fãzaço a Bíblia do do negócio. E ele leva a questão da complexidade de relações, assim, ao extremo. Ele tem tipo um glossário no final que tem, tipo, cada nome. Você não lembra. Quem foi o Jurandir lá, sei lá. E você olha, o Jurandir foi rei não sei do que, da terceira geração, não sei o que. Caramba, tipo... Então é quase um puzzle ler esse livro. Tipo, eu digo que mudou, assim, porque... talvez o pessoal que fala mais assim, um livro que leu, eu... Sei lá, li tal livro do cara da Intel, não sei. Não, eu acho que esse, assim, me trouxe uma coisa, assim, de... Cara, a criatividade humana pode ir para um nível... tão extremo que é legal isso, sabe? Acho que eu passei a partir desse, acho que todos os livros que eu li, né? Mas especificamente esse, ainda mais um livro de fantasia, né? Tipo, um negócio assim, mas me fez ter um apreço maior pela criatividade das pessoas em geral. Assim, acho que isso mudou pra mim a forma que eu encaro produção humana, sabe? Nossa. Porra, tô alugando um triplex na minha cabeça. Jurandir podia ser um nome do Senhor dos Anéis tranquilamente. Não, tipo, Aldir, não sei o que, Aldir, Palantir, não, tem um Palantir, né, que é a arabola lá de cristal. Elendil, Jurandir, né? Jurandil cabia muito, O Wagner. Jurandil, então, filho de Jurandel, sei lá. Toma essa aqui, ó. O que eu tô lendo? El Hobbit, em espanhol. Eu não te contei isso não, Lucas? Não. Cara, olha essa história. Eu quero ler pra minha filha. Ela tá com idade que, tipo, que ela tá se interessando por histórias mais complexas, eu quero ler pra ela. Não sei se rola ainda tal. Mas eu já mostrei o Gollum pra ela. Ela falou, mas traumatizou a criança. Daí eu falei, mas ele é igual esse aqui bonitinho. Ela, mas por que ele ficou assim feio? Então, o anel corrompeu ele. Já dá um teaser, tá ligado? Tipo, tentando introduzir as coisas assim. Ô Lucas, só um negocinho aqui, só do Hobbit, porque você vai gostar dessa história. Foi lendo o Hobbit que eu percebi que eu tenho que treinar mais o espanhol. Tô lendo em espanhol esse negócio. No comecinho vem todos os anões e tal, tô na casa do Bilbo ali. E no livro, cara, os anões estão pedindo pastel. Pô, vê mais pastel. E eu, meu irmão, que porra é essa? Eu não lembrava dessa história ter pastel. Aí eu viro pra Camila, cara, esse negócio tá esquisito. Pasteles daqui, pasteles de lá. Pô, mas você sabe o que é pastel, né? Ué,
O que que é? É bolo. Caralho. Eu acho que eu tô entendendo a história toda errada. O moleque tava, porra, na pastelaria lá. O pastel. Peguei uma edição diferente aqui. O espanhol é foda. Pegou o Hobbit Feira da Fruta, né? aí, dá um caldo de cana aí. Dá um mate aí, meu irmão. Ai, cara. Bom, com isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Edu vai dar um recado final. E Porra, eu sempre esqueço, cara. você sempre esquece, cara. Por isso que eu sempre Pô, mas eu esqueço, mas o espectador não pode esquecer, que é de deixar o like, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo startupeiro.Esse episódio é para mandar para aquele amigo startupeiro que tá começando a ter momentos difíceis na startup, tá passando por muito estresse e tal, para ele ver que acontece e que tem um caminho e ele deve seguir um caminho. errado, mas não acontece sempre. Pô, valeu, Zaço, Wagner. Obrigadão por topar participar com a gente, compartilhar sua história. Foi do caralho. Espero que tenha gostado tanto quanto nós gostamos. Porra, valeu, Edu. Como sempre, foi um prazer. Até a próxima. Valeu. Para com essa porra, cara.